A parada é a seguinte, o polêmico iceberg do Brasileirão parte 2, o esperado vídeo do Storable Football, canal que cresce e merece crescer mais porque é muito bom. O polêmico vídeo saiu, 1 hora de conteúdo, provavelmente 1 hora que vai valer a pena. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado. E nesse mês, nós iremos seguir nossa jornada explorando o polêmico iceberg do Campeonato Brasileiro. O primeiro vídeo foi coisa linda. Essa é a tão esperada parte 2 do vídeo. Tem a parte 3? Caraca. Se você ainda não viu a parte 1, recomendo fortemente que assista. Nela, nós falamos das 2 primeiras camadas, as mais tranquilas. Nessa parte 2, vamos E mesmo nas tranquilas já tinha muita coisa esquisitinha, tá? dissecar as camadas 3 Pra quem não viu a parte 1, tipo assim, esse vídeo continua fazendo sentido mesmo que você não tenha visto o outro, mas se depois você quiser ver também o outro, tem também aqui no canal. e 4, quando a coisa começa a ficar séria, para então finalmente deixar a última camada para a versão completa do vídeo. Pô, vai ter a parte 3. Vai ter a parte 3. Queria aproveitar para agradecer vocês pelo feedback da primeira parte. Ela foi muito bem, teve muito comentário positivo, uma galera reagiu ao vídeo. Quem que é esse aqui? Caraca, mas teve muito react mesmo. A gente foi um dos primeiros a meter Storable, tá? Porque vocês pediram. É muito bom. E hoje em dia, pô, tá geral vendo, isso aqui é muito legal. Mano, o vídeo do Casemiro, 800 mil views, pô. Tá ligado? O canal do cara, querendo ou não, tá chegando pra muita gente muito foda. E portanto, o canal foi apresentado para muita gente nova. Então, se você não conhecia o trabalho, seja muito bem-vindo. Por aqui temos um vídeo. Mano, de verdade. Pra quem ainda não conhece, se inscreve lá no canal do cara. Como eu falei, o link tá aqui embaixo. Pô, vale muito a pena, de verdade. São vídeos pouco postados. Tipo, ele posta, sei lá, 1 por mês. Às vezes até menos que isso. Mas é porque dá muito trabalho, porque é realmente um bagulho muito bem feito. Enfim, propaganda tá feita, vambora. Vídeo por mês, geralmente no dia 16. E se você gostou da parte 1, tenho Ah, tem o dia certo. certeza que vai adorar o que vem por aí. Mas primeiro, confere aí se você tá inscrito no canal, porque muita gente assiste os vídeos, Eu vi o bagulho de Seja Membro e falei, ué, não tô inscrito não, tô inscrito, pô. mas não percebe que ainda não é inscrito. E é bom porque aí você garante que você não vai perder a próxima parte, com a camada 5. Então, recado dado, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Let's go. Camada 3. Águas médias. Grêmio subindo o quê? Em 1991, o Grêmio caiu para a segunda divisão. Ele tentou virar a mesa, mas não rolou. Era a primeira vez que um time grande era rebaixado de fato. Foi então que a CBF entrou em ação e decidiu mudar o regulamento da Série B. Desde 88, apenas 2 equipes subiram, mas para 93, eles acharam que tinham poucos times na primeira divisão, então decidiram que subiriam os primeiros 12 times. Virou bagunça. Virou festa. E o Grêmio acabou se beneficiando Pô, União São João de Araras na Série A é complicado, hein? dessa mudança de regulamento. Deportivo Ele Ferroviário. conseguiu pegar a última vaga de acesso do seu grupo na primeira fase. E missão cumprida. Estava de volta à primeira divisão, mesmo em 9º lugar. Ah, mas aí é fácil, né? Aí até eu, pô. Aí, que isso, aí acabou um. Há relatos que dizem que o Grêmio tirou o pé na segunda fase porque já tinha subido e por isso ficou tão mal na tabela geral. Mas o fato é que em 1992 o Grêmio subiu da segunda divisão na 9ª colocação. Hoje em dia a gente tem a discussão se o Brasileirão deveria deixar de ser 4 sobem e 4 descem. Na Premier League, por exemplo, são 3, né? Pra quem não sabe, só desce 3, só sobe 3, da B pra A, da A pra B. Aqui no Brasil são 4. Eu, como vascaíno, sou favorável à tese de descer só 3. Vambora! Coritiba campeão com saldo negativo. Mas brincadeiras à parte, a parada de descer 4 é legal porque quase sempre tem grande caindo. E aí põe aquele tempero no nosso futebol. O Campeonato Brasileiro de 1985 teve uma classificação final um tanto exótica. Por quê? O top 8 era formado por Coritiba, Bangu, Brasil de Pelotas, Atlético Mineiro, Sport, Ponte Preta, Ceará e Joinville. Série A? Série A? Além disso, outra coisa que chama a atenção é que o campeão Coritiba só ganhou 12 das 29 Pô, Bangu vice-campeão é loucura, hein? partidas disputadas. Um aproveitamento menor que todos os outros times do top 8. Todos. E pior, com saldo negativo.
Mas pera aí, ele empatou, mas... Saldo negativo. Foi campeão com... Tipo assim, tomou mais gol do que fez? Caralho. O time ao longo da campanha sofreu mais gols do que marcou, e mesmo assim foi campeão. A final foi Por que quando o Vasco faz isso ele cai e o Coritiba quando faz isso é campeão? Não tô entendendo. entre Coritiba e Bangu, que montou um forte time graças à grana investida pelo bicheiro Castor de Andrade. Por quem? Qual que era a profissão do investidor? Ele era o quê? Sheik árabe? Que montou um forte Calma. time graças à grana investida pelo bicheiro Castor Bicheiro. Entendi. Assim, uma grande surpresa ser no Rio de Janeiro isso, né? Eu não poderia imaginar. de Andrade, que tinha muita influência na zona oeste do Rio, Do Rio? Não sabia, não imaginava. Quem poderia imaginar? também sendo patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. E o Bangu era bem favorito, Tá vendo? A SAFs antigamente era mais da hora, era bicheiro. Entendeu? Cadê o PCC comprando? Deixa eu parar de falar besteira. Nem todo mundo vai entender que é piada. quanto por decidir a final no Maracanã lotado com as torcidas dos Talvez eu tenha me passado, tá piadinha. outros times cariocas torcendo pelo Bangu. Mas o título acabou sendo decidido nos pênaltis com a vitória do Coxa. Destaque para os nomes dos batedores do Bangu: Gilson Gênio, Pingo, Baby e Ado. Mas aí E o Marinho tava aqui também, ó. Vai falando do Marinho. você me pergunta como o Coritiba conseguiu ser campeão com esses números. Então, grande parte dessas derrotas foram na primeira fase, quando era um grupo de 10 times que jogavam turno e retorno, e os campeões de cada turno avançavam de fase. Tá. E nesse primeiro turno, o Coritiba ficou em 8º lugar, ou seja, foi muito mal, mas conseguiu passar independente do péssimo início, pois ganhou o segundo turno. Então o que meio que cagou no histórico é a primeira parte. Gol mais rápido da história. Pelo Brasileirão de 1989, o atacante Nivaldo do Detalhe que aqui tem até vídeo, tá? Ele evita mostrar normalmente por causa de direitos autorais, mas isso aqui é tão velho que tá de boa mostrar. Náutico precisou de apenas 8 segundos para abrir o placar contra o Atlético Mineiro e Esquema marcar de o gol aposta. mais rápido na história dos campeonatos brasileiros. Esse feito foi igualado 19 anos depois, em 2008, quando Dinei do Vitória marcou com 8 segundos de jogo Caraca, contra golaço. a Portuguesa no Canindé. Golaço. Esse gol tem o detalhe que foi a Portuguesa quem começou com a bola. E mesmo assim, Caraca, verdade, os caras fez gol com tipo menos de 10 segundos, sendo que eles não começaram com a bola, loucura. Mas assim, aquele cara sendo expulso com, sei lá, 2 segundos de jogo no ano passado, aquele que dá uma cotovelada, é ainda mais bizarro que isso aqui. conseguiu levar o gol em 8 segundos. Realmente impressionante. Pra caramba. Massagista da Aparecidense. Nas oitavas da Série D de 2013, Ah, pô, isso aqui é muito foda. Aparecidense e Tupi É o cara que evita o gol, não é isso? Aí depois quebra pau e sai correndo, pula na escada, é isso? É isso? empatavam em 2-2. O resultado classificava a equipe goiana, que tentava resistir à pressão dos mineiros. Até que aos 44 do segundo tempo, o Tupi tem a chance do jogo. Ah lá, O ah lá. atacante tira Ah lá. do goleiro e quando a bola Olhando aonde que tava o cara. Momento bizarro, não sei o que. Cara, isso aqui é, assim, futebol brasileiro, mas assim, muito. Isso aqui é nóis pra caramba. Olha no onde que segundo tá. tempo, o Tupi tem a chance do jogo. Tipo, como é que não viu? Ninguém viu. Que tinha um massagista do nada, do lado do gol, quase que entrando. Como é que ninguém viu isso aqui? O atacante tira do goleiro e quando a bola ia entrando, o massagista entra em campo e impede o gol. E depois ele sai Na correndo. sobra, o jogador empurra a bola pro gol vazio, mas o massagista tira de novo em cima da linha. Aham. Depois, percebendo que iria apanhar feio, ele pega suas coisas e sai correndo desesperadamente pro vestiário. Primeiro, ele se dá o trabalho de pegar a malinha dele ali com as coisas dele. Depois ele vê que vai perdendo a corrida, ele joga a mala nas pessoas que tá perseguindo Iria ele. Ó. apanhar feio, Pô, correndo com a mala, então ele se deu o trabalho de pegar. ele pega suas coisas Aí ele percebe. Os caras indo de voadora no cara. Aí ele percebe que ele ia perdendo a corrida, ele joga o e bagulho. sai correndo Ó, desesperadamente pro vestiário. Por mais absurdo que pareça, mano, que coisa linda de pica. Coisa linda. esse lance eliminaria o Tupi e a Aparecidense terminaria o jogo classificada. Porém, a equipe mineira aciona o Tribunal de Justiça Desportiva, onde foram representados pelo advogado do Fluminense. Aí os caras foi nos pró dos pró, né? Tipo, no que tem de melhor, na nata. É sério, é uma curiosidade, não é uma piada, eles realmente foram. E conseguiram reverter a situação. Ah, por quê, gente? Que dele é jogador normal de jogo. Pode fazer mais nada hoje em dia no futebol. Eliminando a Aparecidense do campeonato e classificando o time de Juiz de Fora, que conseguiria subir de divisão. O massagista chamado Esquerdinha
pivô de toda essa confusão, foi punido com a suspensão de 24 partidas e multa de R$500. Pô, R$500 em troca de entrar pra história do esporte, vale a pena, hein? Vale a pena. Jogo dos coletes. Pela sexta rodada do Brasileirão 2005, o Coritiba recebia o Juventude no Couto Pereira. Grande jogo. Mas o destaque não foi para a belíssima vitória do Ju, e sim para os uniformes. O Coritiba entrava em campo com sua tradicional camisa branca com 2 faixas horizontais verdes na altura do escudo, enquanto a equipe de Caxias também vinha com seu uniforme titular, listrado em verde Jogo de Vasco e Corinthians, é isso aqui, ó. Ninguém sabe quem que é que tá com a bola. e branco. E quando as equipes O Corinthians com essa camisa nova, tipo branca, com um degradê preto, tá ligado? Aí o Vasco também é a mesma coisa, fica uma nossa, bagunça do caramba. sobem para o campo Tipo assim, os dois de branco e preto, mistura tudo, você não vê nada. Botafogo e Atlético Mineiro, coisa boa de se ver. percebem a semelhança nos kits. Foi então que o juiz pediu para que a equipe gaúcha trocasse o uniforme, mas eles não tinham viajado para Curitiba com sua segunda camisa. E o segundo uniforme do Coxa não era uma opção, porque também era listrado em verde e branco. Mas aí é foda também, né? Se o seu segundo uniforme é igual ao primeiro, qual que é o propósito de ter o segundo? Por isso, o Juventude teve que improvisar seus coletes azuis e usar eles sobre a camisa. E detalhe, tiveram que recortar um quadrado na parte de trás para que se pudesse ver o número dos jogadores. Caralho, isso aqui eu não fazia ideia de que tinha um dia acontecido. Que bagulho maravilhoso. E com o visual de jogo treino, os jaconeiros venceram por 2-1 Mano, imagina o trabalho pegando tesoura e cortando um por um, tá ligado? fora de casa e se mantiveram como o único time invicto no campeonato até aquele momento. Caralho, isso aqui é sensacional, gente. Isso aqui é sensacional. Isso é fute raiz. Não, nem na minha pelada acontece isso, tá ligado? Que doideira. Caso e casa. Na Série B de 2013, o Icasa fez uma excelente campanha, ficando a Parmeira. Hoje a gente tá vendo aí, o Palmeiras tentando comprar até o Vitor Roque. Antigamente, ó o Palmeiras, Série B. apenas 1 ponto do acesso. Porém, o quarto colocado Figueirense escalou um jogador irregular. Isso aconteceu por Caso Everton. conta de um erro no registro da CBF, que permitiu com que o Figueirense escalasse o jogador. Com isso, o Icasa foi ao STJD para tentar tirar os pontos do Figueirense e, por consequência, ganhar a vaga na primeira divisão. Se eu não me engano, a punição de escalar alguém errado é perder os pontos do jogo que a pessoa foi escalada incorretamente e perder mais 3 pontos, se eu não me engano é isso. E o time cearense venceu todas as instâncias no tribunal, mas a CBF não deu a vaga, alegando que o clube tinha entrado com a ação depois do prazo. Afinal, a escalação aconteceu na segunda rodada da Série B de 2013 e o Icasa só entrou com a ação em fevereiro de 2014. Mano, a CBF parece aqueles lugares que você tem que ir pra, sei lá, pagar alguma conta, resolver algum BO, só que o lugar fecha 3 da tarde. Aí você fala, mano, não é possível, que isso? Tá de vagabundagem? E isso gerou uma longa batalha jurídica que se estendeu por anos e anos e terminou com a CBF sendo obrigada a pagar uma indenização que gira em torno de 52 milhões de reais ao time do Cariri. Mas essa indenização ainda não foi paga e as partes tentam negociar. O bagulho é de 2013. Não pagaram até hoje. Não, vai pagar, pô, confia. Só esperar mais um pouco. Enquanto isso, o Icasa nunca mais conseguiu bons resultados e hoje nem Série D vem disputando. Caraca. Estamos criando um monstro. Não é o caso do Neymar ou é o caso do Neymar? Pelo Campeonato Brasileiro de 2010, o nesse Santos venceu o Atlético Goianiense por 4-2. Em determinado momento do jogo, Neymar sofre um pênalti. Ele pega a bola para bater, mas o técnico do Peixe, Dorival Júnior, ordenou que o atacante Marcel cobrasse o penal. E por isso Você tem Neymar no time. Aí você fala, não, Neymar não vai bater não. Quem vai bater é o Marcel. Pior que na época não era tão absurdo não, porque se eu não me engano o Neymar vinha de uma sequência ruim de pênaltis. E aí o Dorival opta por colocar outro pra bater. O Neymar não entende isso legal, apesar de muito novo. Ele já era o nome do time, dá aquela briga toda. O René Simões vai falar aqui, não, estamos criando um monstro. O moleque não sabe respeitar, aquela coisa toda. Neymar ficou revoltado, trocando xingamentos com o próprio Se eu não me engano, nesse dia, o Marquinhos, que depois jogou muito tempo no Havaí, foi o cara que na época era companheiro do Neymar, que tentou acalmar ele ali, mas o pau tava quebrando. técnico e com Com todo respeito, mas quem é Marcel? Exatamente. Mas assim, tô tentando contextualizar pra fazer um pouco mais de sentido, tá ligado? o capitão do time no meio do jogo. Detalhe, no Campeonato Brasileiro daquele ano, Neymar tinha batido 6 pênaltis e perdido 3.
Tá vendo? Como eu falei, ele vinha de um retrospecto ruim em pênalti. Mas a frase marcante que dá título ao tópico foi dita pelo técnico adversário, René Simões. Abre aspas. Estou extremamente decepcionado. Estou desde garoto no futebol e poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente. Sempre trabalhei com jovens e nunca vi nada assim. Tá na hora de alguém educar esse rapaz. Ou vamos criar um monstro. Cara, pior que isso aqui, vamos tentar levantar uma discussãozinha sobre um assunto que já é muito discutido, mas olhando por um outro ponto de vista, o Neymar, como eu já falei em um monte de vídeo, o Neymar ele viveu uma fama tão absurda que, tipo assim, mano, o ser humano não é pronto pra isso. Então, assim, Neymar birutar durante um tempo, eu acho que até faz parte, porque, mano, ele era famoso além do nível de jogador, tá ligado? Porque todo jogador vira famoso, mas o Neymar era outra coisa. O Neymar parava o Brasil com, sei lá, 18 anos, 19 anos, ele já parava o Brasil. Mas assim, então, em parte, talvez seja normal essa postura dele, que nisso aqui, por exemplo, ele depois veio e pediu desculpa. Mas, pô, nunca vi alguém tão mal educado desportivamente. No resto, o Neymar, assim, ele nunca foi o cara que deu muito trabalho no sentido de faltar treino e tal. Eu lembro que teve uma vez, se eu não me engano, no PSG, que um jornalista lá, gringo, falou que o Neymar chegava bêbado. E isso nunca foi provado, tá ligado? Isso nunca foi provado e tal. O Neymar, tipo assim, ele sempre teve compromisso legal. Sabe, tem muita polêmica e tal. A parada da lesão não é muito como se ele escolhesse machucar, né? Jogador nenhum quer isso. Tipo assim, o Neymar sempre foi bem centrado, se você for ver desse ponto de vista, tá ligado? De treino e tal. Isso aí nunca teve muita polêmica. Estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Essa treta culminou na demissão de Dorival na semana seguinte, pois o técnico... Cara, isso é muito louco. Após barrar Neymar, Dorival Júnior é demitido. O técnico, briga com um moleque de, sei lá, 18 anos... E quem é demitido é o técnico, não o moleque de 18 anos. Aí você fala, pô, tá errado o Santos? Não tá, porque o moleque de 18 anos em questão ia ganhar a próxima Libertadores do time. O moleque era o tal do Neymar. Então, assim, não tá tão errado. O técnico teria barrado a jovem estrela do clássico contra o Corinthians, sem o aval da diretoria, que optou por encerrar o vínculo com o treinador, mesmo com 65% de aproveitamento. Estados que nunca Os estados do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins nunca tiveram um representante na elite do futebol brasileiro. Deixa eu falar que eu nunca parei pra pensar nisso. E desses 5, apenas o Acre teve em algum momento equipes disputando a Série B, em 4 oportunidades, com Independência e Rio Branco. Não, mas calma aí, esse time aqui eu conheço. Oportunidades. Esse aqui não foi pra Série C, não? O que é isso? Tem alguma coisa errada aqui. Independência e Rio Branco. Vai a merda, grande Na momento. penúltima rodada da Série A de 2007, o Corinthians recebia o Vasco em casa, tentando desesperadamente somar pontos para escapar do rebaixamento. O Corinthians que tava tentando escapar, tá? Calma aí, nem todo momento o Vasco tá brigando contra. Calma. Quando o jogo estava 0-0, o atacante boliviano Arce perdeu uma chance clara e o narrador da rádio 105 FM não se segurou e mandou essa aspa. Otávio soltou na esquerda para Everton. Bom toque para Arce, dominou, vai marcar, bateu, vai a merda, Arce. Eu, se fosse narrador do Vasco em jogos do Pedro Raul, tá ligado? Vai a merda. Esquerda para Everton. Bom toque para Arce, dominou, vai marcar, bateu, vai a merda, Arce. É legal porque é muito genuíno, tá ligado? É só ódio mesmo. Tipo, ódio visceral mesmo, tá ligado? Pelo amor de Deus, impressionante o cara. E, obviamente, o Vasco estaria metido nesse momento, né? Coisa que só acontece com o Vasco. Exatamente. Obviamente, o Vasco estaria metido no momento desse. Olha o gol, o cara chuta a bola no tobogã. Eu ouvi direito. O cara bola o gol, ele chuta no tobogã. Anos depois, Arce disse que perdoou o narrador pela fala e levou no bom humor. A questão é se a torcida corintiana perdoou. Tem essas paradas direto de alguém chegar alguém em transmissão e acabar vazando. É que aqui nem é que vazou, né? Ele falou mesmo, mas tem isso aí. Ele pelo chute que poderia ter salvo o Corinthians do rebaixamento. Vasco ganhou, tá? Agora eu se consagro. Mais uma de 2007 envolvendo o Corinthians. Dessa vez, na 27ª rodada, quando perdiam o clássico pro Palmeiras aos 39... Caraca, Corinthians e Palmeiras, só que no Morumbi, tá ligado? No segundo tempo, o volante Bruno Otávio tentou arriscar de fora da área, mas não pegou legal na bola.
Foi então que Milton Leite mandou essa frase para milhões de espectadores ligados no Sport TV aquele dia. Virou Pierre, olha só, Brilhan bateu de primeira. Lá rebate ali no Martinez. Sobra a bola pro Bruno. Ô, Bruno Otávio. Que beleza, Bruno Otávio, hein? Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou, agora eu se consagro. E acabou que isso virou o maior bordão dele. E pegou de tornozelo na bola. Pior que assim, gente, falando do ponto de vista profissional do narrador, ele meio que não pode fazer isso aqui, tá ligado? Tipo, o cara nunca fez um gol na vida, aí agora ele tenta, tá ligado? Isso aqui é claramente errado, mas provavelmente o Milton Leite chegou a pedir desculpa por isso. Agora, a frasezinha que virou bordão, aí é só uma piadinha mesmo que virou um bordão. A bola saiu aqui perto da bandeirinha de escanteio, em mais um momento patético de Bruno Otávio. Mas é muito engraçado, não tem a menor dúvida, isso aqui é maravilhoso, É que pro cara envolvido no lance deve ser uma merda, pra gente... Esse é mais um caso em que jogador... Em reencontro com o Otávio, no Sport TV, Milton Leite admite arrependimento. É principalmente pela primeira parte ali de, o cara nunca fez um gol de fora da área, agora quer tentar. É principalmente por causa disso. Narrador se resolveram anos depois. Médico do Brasiliense. Na terceira rodada da Série D. Um dos maiores escudos de todos os tempos. Simplesmente um jacaré dando joia. De 2024, o Brasiliense foi pro intervalo empatando com o Real Brasília em 0-0. Okay. Mas no vestiário, o técnico Paulo Roberto Santos recebeu críticas do presidente do clube, o que o deixou insatisfeito, pedindo demissão ali mesmo. No meio do Detalhe, intervalo. que era só a terceira partida dele no comando do clube. Intervalo. Por isso, o time do Jacaré foi comandado na segunda etapa pelo médico do clube. O resultado? Vitória por 2-1. Com direito a nota no Twitter destacando a melhora no rendimento da equipe na segunda etapa. Caralho! Durante o segundo tempo, o Brasiliense teve o melhor desempenho. Sai grande se vê. E o pior é que essa parada de demitir técnico e colocar alguém nada a ver, vai ter o Vasco também. Em algum momento vai aparecer o Romário sendo treinador e jogador ao mesmo tempo. Em algum momento isso aqui vai aparecer, tá ligado? Tinha que ser o Vasco. O Romário, inclusive, se escala no segundo tempo. No intervalo, o pessoal pergunta, Romário, você vai se colocar em jogo? E ele fala, vamos ver. Ele vai lá e se coloca. Vasco da Gama. Curitiba rebaixado por WO. Em 1989, o Curitiba foi vítima de uma canetada da CBF. Basicamente, o clube estava punido e perdera o mando de campo, tendo que jogar contra o Santos em Juiz de Fora. Aqui do lado, hein? Não sei por que vieram pra Juiz de Fora, mas eu moro pertíssimo. E aí, tudo bem. Eles estavam brigando por uma vaga na segunda fase com o Sport, que iria jogar contra o Segue o líder, tá? Vai seguindo. Vasco no dia 25. E o jogo contra o Santos fora marcado para o dia 22. Ou seja, o Sport jogaria sabendo de quanto precisava vencer para avançar de fase. Okay. Mas aí, o Coxa conseguiu uma liminar no STJD para que os jogos fossem realizados na mesma data. Okay. Então, a equipe nem viajou para Juiz de Fora. Porém, no dia 22, a data do jogo antes da liminar, o Santos entra em campo e aguarda o juiz da WO. E no dia seguinte, a CBF derruba a liminar e pune o Curitiba com a exclusão do campeonato. Assim, parece um vídeo de hate à CBF, mas é porque ela pede mesmo, é porque ela dá motivo, tá ligado? Quanto mais a gente para olhar o passado, mais a gente pensa que o futuro não era pra ter CBF. Rebaixamento para a terceira divisão e obriga o time paranaense a ressarcir o Santos e a prefeitura de Juiz de Fora em 400 mil cruzados novos. Simples assim. 400 mil cruzados. O Coxa tentou reverter a situação no tribunal, mas tudo que ele conseguiu foi abrandar um pouquinho a pena, sendo permitido a jogar a segunda divisão já em 1990. Série C com 21. De 2011 a 2013, a Série C do Campeonato Brasileiro foi palco de diversas batalhas judiciais pelas vagas. Na edição de 2011, o Rio Branco já tinha se classificado para a próxima fase e jogado 3 jogos. Porém, a CBF decidiu excluí-lo da competição. Pô, CBF, na moral, de novo? Por infringir o artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é basicamente entrar na justiça comum para reverter alguma ação da justiça desportiva sem que todas as instâncias tenham sido esgotadas.
E o Rio Branco fez isso junto ao governo do Acre para tentar anular a interdição da Arena da Floresta, que era onde o clube mandava os jogos. Foi aí que entrou o 13, que tinha sido o 5º colocado na Série D de 2011 e moveu ação na justiça pedindo a vaga do Rio Branco no ano seguinte. Daí entra o Araguaína, que tinha sido rebaixado no grupo do Rio Branco, alegando que se o A logo do time é um boi, só. É tipo, é o time mais agro da história, tá ligado? Rio Branco fosse excluído, ele teria que cair no lugar do Araguaína e não subir Parece tipo a logo de uma caixa de leite, tá ligado? mais um da Série D. Mas logo ele desistiu da ação com medo de represálias. No final das contas, para 2012, a Série C foi disputada com a presença do 13 e não do Rio Branco. Mas em 2013, a CBF entrou em acordo com os clubes e recolocou o Rio Branco na competição, junto do 13, fazendo com que a Série C tivesse 21 clubes. Afinal, subiram 4 da Série D, mais o Rio Branco, que não tinha disputado nada no ano anterior por causa do imbróglio judicial. Mas não para por aí. Naquela edição de 2013, o Betim, que era o Ipatinga, perdeu 6 pontos por causa de uma dívida de 2006 com o Nacional da Ilha da Madeira. Detalhe, foi punido pela própria FIFA. Caraca. Só que, com esses pontos a menos, ele que tinha pego a 4ª e última vaga para os mata-matas, caía para a 5ª colocação, classificando o Mojimirim para a 2ª fase. Por isso, o clube foi para a Justiça Comum tentar pegar os pontos de volta, cometendo mais uma infração, aquela mesma que deu toda a confusão com o Rio Branco 2 anos antes, por entrar na Justiça Comum. O que levou a CBF, logicamente, a excluir o time mineiro da competição. Mas o clube no tribunal conseguiu anular essa decisão e recuperar na Caraca, que confusão danada que vai e volta, meu Deus do céu. justiça os pontos perdidos. Isso tudo algumas horas antes da partida de ida entre Mojimirim e Santa Cruz, já pelas quartas de final. E como a CBF não conseguiu derrubar essa liminar a tempo, o Betim voltava para a 4ª colocação e entrava no lugar do Mojimirim para jogar o mata-mata. Depois de finalmente ter sido eliminado no campo, o STJD excluiu o Betim da Série C e o rebaixou para a 4ª divisão por ter entrado na Justiça Comum antes de esgotadas as tentativas via Justiça Desportiva. E para não cair 6 Caraca, eu não sabia que eu ia ter que fazer direito pra poder entender o que a CBF tá fazendo da vida dela, não. E o que é isso? clubes e sair de 21 para 19 participantes, a CBF decidiu salvar da forca um dos times que tinham sido rebaixados naquele grupo. E nessa, o craque se manteve na 3ª divisão, É bom, né? Tem que ter. Pô, como é que não vai ter um craque? Tem que ter. mesmo com apenas 17 pontos conquistados. Pro azar do Brasiliense, que estava no outro grupo e tinha feito 30, quase o dobro, e acabou sendo um dos 3 que caíram lá por seu grupo com 11 times. E por mais que ele tenha É, mas vencer o craque é difícil, né? O pessoal lá de São Paulo tá tentando em tempão, entra presidente, não, entra prefeito, sai prefeito, e o craque continua ganhando. Então, assim, coitado brasiliense. jogado 2 jogos a mais, repare que ele ficou com apenas 1 ponto a menos do que o líder da outra chave. Guarani 6-0 no ABC. Pela Série C de 2016, Guarani e ABC se enfrentavam buscando uma vaga na final da competição. Tudo bem. O jogo da ida foi uma goleada do ABC por 4-0, fora o baile. Todo mundo já dava o elefante na final, Caraca, é tipo um 6-1 Barcelona e PSG. até porque ninguém reverte um 4-0, não é mesmo? E foi aí que o Guarani aplicou um sonoro 6-0 no jogo da volta. 1% de chance, 99% de fé. Esse foi o lema do Bugre nessa Série C. Alex Santana. É o Jorge Igor. Pô, o cara acabou de narrar o 5x4, o pessoal até brincou que, tipo assim, ele persegue os jogos grandes, tá ligado? E, na verdade, se pá, os jogos grandes tem sorte de ter ele. Olha onde que o maluco tá. Limpou, bateu, gol! Pô, pra quem viu aí a narração dele do último gol do Rafinha, é sacanagem, mano. É sacanagem, é brincadeira de tão bom. Que isso, que loucura. Meu Deus do céu! Gol do Bugre! Pô, esse mano narrando o Brasil campeão da Copa do Mundo, eu morro durante a narração dele. Que isso. Gol do Bugre! Meu Deus do céu! Eu tentando comemorar, vou virar mortal e bater a cabeça na parede, tá ligado? É do Guarani! Nunca mais alguém vai esquecer dessa noite! 23 de outubro de 2016! Deus vestiu a camisa do Guarani! Caralho, Deus vestiu a camisa do Guarani. Caralho.
A camisa envergou tanto o Varal que foi parar no céu. Deus foi bugrido nessa noite. Lucas! O Bugre avançou para a final da competição, onde deu de frente com o Boa Esporte. E aí levou um sacode mesmo, não teve o que fazer, mas pelo menos subiu para a Série B com o vice. Perfeito. Placar Vasco e Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro duelavam pela Série B de 2021, com transmissão da Globo. Vale lembrar que estávamos na reta final da pandemia. Portanto, a equipe de transmissão da Globo não estava no estádio, apenas os repórteres. Coisa boa. O Vasco abre o placar no primeiro tempo e poucos minutos antes do final da partida amplia, 2-0. No lance seguinte, escanteio pro Cruzeiro e bola na rede. Cara, que jogo esquisito. Meu Deus do céu. Pra entender o que acabou de acontecer, meu Deus do céu. 2-1. Coisas que só acontecem com o Vasco, parte 2. Na verdade, já é a parte 3, 4, nem sei. Vai aparecer o Vasco um monte de vezes. Isso, pelo menos, é o que mostra o placar da Globo. Porque ao marcar esse gol, os jogadores do Cruzeiro comemoram de maneira bem enfática, o que gera até um estranhamento ao narrador e o comentarista. Afinal, faltavam poucos segundos para acabar o jogo, e se eles quisessem buscar o empate, teriam que agilizar, pegar a bola e sair correndo para o meio do campo para dar a saída. Logo em seguida, o juiz apita o fim da partida, 2-1 para o Vasco, e apenas nesse momento o repórter chama 3 vezes pelo nome do narrador. Afinal, ele tinha uma informação importante a respeito do resultado final. O jogo não foi 2-1, e sim 1-1. O segundo gol do Vasco foi anulado, mas a equipe de imagem da Globo deu mole e não mostrou o VAR anulando nem E o torcedor que se foda. O torcedor tentando entender o que é isso. O que é isso? nada. E logo depois que o jogo recomeçou, teve o ataque do Cruzeiro e o gol. Que todos O mano aqui perguntou o que seria uma comemoração enfática. É exagerada, uma comemoração, tipo, muito... Nossa, comemoraram demais, tá ligado? Teve ênfase na coisa. achavam ter sido gol de desconto, mas foi o de empate. E o repórter, que era o único que tava lá no estádio, também só foi tentar avisar depois do apito final. E a gente em casa, tipo... Ué? Que é isso? Eu imagino a quantidade de gente que viu o juiz apitar o fim do jogo, Acabou. desligou a TV Acabou. e só depois foi ficar sabendo que foi enganado. Cara, é que na época eu não tinha canal, tá ligado? Não de futebol. Mas eu provavelmente, pra quem não sabe, assim que termina o jogo, eu já fecho a aba que eu tô vendo o jogo e começo a gravar meu vídeo. Eu provavelmente gravaria meu vídeo falando, pô, a gente ganhou. E aí discorrer o tempo todo, 15, 20 minutos, falando, não, pô, aperto ali no final e tal, mas vitória 2-1, ia postar o vídeo. E aí depois eu ia ver que, não, peraí, nós não ganhou? Não, mas calma lá. Enganado pelo placar. Realmente, tem coisas que só acontecem com o Vasco. Grêmio de Barueri. Esse é um time que teve uma ascensão meteórica. Em 2009 chegou a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com uma campanha muito digna, diga-se de passagem, terminando na 11ª colocação, Pô, na frente do Santos. Um ano antes do Neymar explodir pro futebol. o que levou o clube a disputar a Copa Sul-Americana e tendo o atacante Val Baiano brigando fortemente pela artilharia. O clube era basicamente bancado pela prefeitura de Barueri. 80% da receita do clube vinha de repasses. Ilegais, inclusive. Porém, a diretoria do clube brigou com o prefeito, o que fez o time perder o apoio e se mudar para Presidente Prudente, a mais de 500 quilômetros de distância. E dali em diante foi tudo por água abaixo. Já em 2010, foram rebaixados para B na Lanterninha. Grêmio Prudente. Uma queda tão brusca que em 2014 eles já tinham ido parar na Série D. Eles chegaram até a voltar para Barueri nesse meio tempo, mas não serviu de muita coisa. Hoje, o clube praticamente não existe mais. E é apenas Caraca, que doideira. Pior que eu tenho, tipo, a memória bem viva deles, tipo, na Série A, tá ligado? uma lembrança de tempos passados. Loucura. Vamos falar de nível técnico? Em 2019, durante o programa Jogo Sagrado, da extinta Fox Sports, que Deus a tenha, Tchan. estava se discutindo a capacidade do Flamengo de Jorge Jesus disputar campeonatos com times europeus. Perfeito. Foi aí que o ex-jogador Carlos Alberto Adora falar uma besteira. Adora. Casalberto, você fala, Casalberto, você é o Coutinho no auge. Não, eu. Você é o Toni Kroos, eu. Você é o Cristiano Ronaldo, eu. Você é o Lionel Messi, eu. falou uma das frases mais incríveis Mas como jogador do Vasco, me fez muito feliz durante um bom tempo, tá? Diga-se de passagem. da televisão brasileira. O nível do Flamengo hoje é muito bom, tá? Mas traz o Real Madrid. Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui.
eu afirmo com vocês que ele não ganha. Sabe o que é o pior? Vamos tentar aprofundar aqui. Ele tá falando de físico, porque a Série B vai ter o desgaste, viagens longas, clima ou muito quente, ou, sei lá, um gramado muito ruim, tá ligado? O aspecto físico. Só que ele puxa essa parada falando... Vamos falar de nível técnico? E assim, nível técnico, pô, não tem como você falar o Real Madrid não jogaria na Série B. Ou então na Série A, do Brasil. Nível técnico, o Real Madrid não teria técnica, tá ligado? Não teria qualidade pra jogar... Não, pô, ele poderia penar ali um pouco, igual, pô, mano, o que seria um Real Madrid jogando uma Libertadores lá na altitude da Bolívia? A gente não sabe, a gente nunca vai saber, tá ligado? Ah, o Bayern de Munique lá, que ganhou do PSG, foi campeão da Champions e tal, esses caras na Bolívia, tá ligado? Como é que eles seriam? A gente não vai saber. Mas, pô, não tem como falar que esses caras, em nível técnico, eles estão abaixo, pô. Não tenho nada mais a adicionar. 90% de... 99%. Em 2009, o Fluminense era lanterninha e os matemáticos apontavam que o clube tinha 99% de chance de cair para a segunda divisão. Assim como o Palmeiras tinha 200% de chance de não ganhar o Brasileirão, que o Botafogo deixou o Palmeiras ganhar. Após somar 18 pontos em 24 rodadas. Porém, novamente, futebol não é uma ciência exata. O Fluminense brigou com a calculadora e ganhou. Conseguiu uma sequência de 11 jogos invicto ao final do campeonato e rebaixou o Coritiba no ano do centenário dele. Não é tão grandioso, mas o Vasco em 23, pra quem é torcedor, passou essa vibe. Porque em determinado momento a gente falou, mano, esquece. Tá ligado? Tendo em vista o primeiro turno que a gente fez, só um milagre salva no segundo. E teve um milagre. Dentro do Couto Pereira, gerando um quebra... Até a última rodada, com o gol do Serginho Macedônia, que fez eu talvez me emocionar. Eu nunca esperei na minha vida ter lágrimas no olho por causa do Serginho Macedônia fazendo um gol. Quebra impressionante após o apito final. Vitor Ramos. No ano de 2016, o Internacional lutava contra o rebaixamento. Perfeito. E na tentativa de se salvar, entrou na Justiça Desportiva como interessado no caso Vitor Ramos. Vitor era zagueiro do Vitória. E havia um processo iniciado pelo Bahia que alegava que ele estava inelegível para jogar o Brasileirão daquele ano pelo Vitória. Basicamente, Vitor Ramos era jogador do Monterrey e em 2015 atua pelo Palmeiras por empréstimo. Ao final de seu vínculo com o Alviverde, o Vitória fez um acordo pelo jogador para 2016. Tá. Mas a janela de transferências internacional já tinha fechado. Porém, a CBF considerou essa uma transferência nacional, uma vez que ele sequer voltou ao México e estava atuando pelo Palmeiras. Tá. Ao término do campeonato, o Internacional pedia que o Vitória perdesse os pontos das partidas em que o zagueiro atuou, salvando o Colorado da degola. Porém, o STJD não quis levar o pedido adiante, inclusive acusando o Inter de ter adulterado e-mails que seriam provas. Caralho. Os gaúchos, revoltados com a decisão... Pô, sabe uma parada que provavelmente vai aparecer aqui em algum momento também? Aquele momento lá da Miri Lacombe, que é aquela jornalista, mentindo ao vivo sobre o Rogério Ceni, falando que ele fez fraude lá em alguns documentos, aí o Rogério liga ao vivo. Pô, aquele momento é... Ela falando lá uns absurdos, acusando ele de crime, tá ligado? E aí do nada, boa tarde, Rogério. Chegaram a mandar o caso para a Suíça, no Tribunal Arbitral do Esporte, onde também não foi adiante. No final das contas, o Inter... Se não aparecer nesse, aparece na parte 3. E é por isso que esse vídeo é bom. Só vai ficando melhor o bagulho. não teve o que fazer, a não ser aceitar a Série B. Pelo menos, ele foi inocentado da acusação de falsificação. Menos mal. Manipulação de resultados. Por serem partidas de menor visibilidade, com jogadores que recebem pouco, se recebem, e com nível técnico... Mano, existe esquema de aposta em jogo mais fraco do Brasil? Eu não sei se já apareceu pra vocês, mas pra mim apareceu uma época no Instagram, e eu cliquei no link porque me chamou a atenção, não que eu fosse comprar, mas apareceu um anúncio, sabe quando aparece publicidade no Instagram? Um anúncio de um cara com máscara, meio que envolvido em bet, mas o cara meio que assumia, obviamente com máscara, que eles compraram resultados e o produto deles era vender pra você qual resultado ele comprou pra você apostar naquilo. Essa ideia, sabe,
me pareceu tão bizarro que eu cliquei no link. Eu falei, cara, não é possível que isso existe. Eu dei uma olhada assim rapidão. E a promessa era essa, tá ligado? Os caras meio que prometiam ter comprado o resultado pra você comprar deles qual resultado eles compraram pra você apostar. E, mano, tipo assim, parece que tem uma galera fazendo isso. E os caras, mano, divulgam isso no Insta. Não sei se ainda hoje. Deve ter, sei lá, 6 meses, 1 ano que eu vi isso. Mas bizarro, bizarro. E aí, na época, eu lembro que eu até cheguei a pensar, cogitar falar disso na internet e tal, tipo, fazer vídeo sobre, por mais que não mostrasse, o arroba do cara, mas mostrasse mais ou menos. Falei, na verdade, se o cara tá envolvido com isso aqui, eu não quero me incomodar, eu não quero arrumar problema com ele, não. O tipo de gente que tá disposta a fazer isso, não é o tipo de gente que eu tô disposto a incomodar. Então deixa quieto, vambora. Duvidoso, a Série D se torna a mais vulnerável para a manipulação de resultados. Só em 2023, tivemos 13 jogos com suspeitas de manipulação. Infelizmente, isso já se tornou... Aquilo, eu não sei o que é o pior. Se o cara realmente compra resultado e vende essa compra do resultado, ou se ele nem compra e vende fingindo que... Eu nem sei o que é pior, tá ligado? Comum. Ainda mais com tantos jogos acontecendo no escuro, ou seja, sem transmissão. Em 2024, a PF deu início à Operação Jogo Limpo, para investigar a partida entre Inter de Limeira e Patrocinense. Grande jogo, só se fala de outra coisa. Segundo o relatório, foi descoberto que apostadores sabiam que a equipe visitante sofreria pelo menos 2 gols no primeiro tempo. E foi o que aconteceu. A primeira etapa terminou 3-0 para Inter, com um gol contra e vários lances bem bizarros. Inclusive, a maior goleada de uma partida de Campeonato Brasileiro, o 10-0 do Brasiliense sobre o Interporto, que a gente mencionou na primeira camada, também é uma partida suspeita de manipulação. O presidente do Interporto, na noite daquela partida... Pô, é que é meio burro, né? Você vai entregar o jogo, você entrega por 10-0, você meio que chama atenção, né? É meio burro, mas tudo bem. Registrou um BO alegando uma possível facilitação por parte dos jogadores do seu próprio time. O presidente entrou na justiça contra os próprios jogadores dele? Caraca, eu achando que o Vasco era uma várzea, tá ligado? Só naquela Série D, o clube sofreu 47 gols e marcou apenas 3. Não. Caralho! Esse cara tomou 50 gols, tá ligado? 47. E fez 3. Nada suspeito, não. Das duas, uma. Ou os caras realmente vendeu o bagulho, ou são os piores jogadores da história do futebol. Sua única vitória no torneio foi contra esse mesmo Brasiliense por 1-0 no primeiro turno, o que levantou ainda mais suspeitas. Das 13 partidas suspeitas de manipulação em 2023, o Interporto estava envolvido em 5. E olha que ainda tinha um time chamado São Francisco do Acre, que estava envolvido em 7. Os jogadores do Interporto estão como, ó? Claro, só contando o dinheiro. Então, se você estiver assistindo a alguma partida da Série D e vê uns lances meio esquisitos, pode suspeitar que tem coisa aí. Não, acontece direto. Direto eu tô assistindo o jogo do Interporto. Nossa, todo dia. Imperatriz 2020. Em 2020, o Imperatriz do Maranhão fez a pior campanha da história da Série C, e essa marca dificilmente será superada. O clube, em 18 jogos, não venceu nenhuma partida. Só empatou uma e perdeu as outras 17. Jogando bem, graças a Deus, todo mundo aí, assim, acho que pode terminar o último jogo e aposentar. Ah, mas eu tenho 23 anos. Pô, amigo, você fez parte aí desse time, vão parar, né? Vão tá parando, né? Vão dar vaga aí pra quem sabe chutar uma bola. Esse empate foi um 0-0 com o Remo na terceira rodada. Nossa, o melhor jogo dos caras foi um 0-0. Vamos tá parando de jogar bola, né? Um aproveitamento de 1,8%. O clube marcou 10 gols e levou 60. Até eles marcaram mais gols do que os outros lá que tomou 50. Levou 6 do Paysandu, 5 do Remo, 6 do Santa Cruz, 7 do Botafogo da Paraíba e mais 7 do Ferroviário. Pouca coisa, quase nada. Nesse mesmo ano de 2020, tivemos a pior campanha da história de uma competição nacional. O Palmas, na Série D daquele ano, venceu 0 partidas, empatou 0 partidas e perdeu 14. Um total de 0 pontos, 4 gols marcados e 39 sofridos. Bom aproveitamento, bom. Precisa um pouco mais de tempo para adaptar, mas muito bom, muito bom. Essa só não é a pior campanha se você considerar os menos 9 pontos do Vila Nova de Minas em 2014. Mas aí é alguma punição aleatória.
mas na ocasião o clube tinha sido punido pela escalação irregular de um jogador e perdera 14 pontos no tribunal. Ou seja, em campo ele conquistou 5 e conseguiu terminar só com menos 9. Jogos decididos no caro. Em campeonatos brasileiros, tiveram pelo menos 2 eliminações por sorteio. Tem um vídeo aqui no canal que conta apenas histórias desse tipo se você se interessar. Caraca. Em 1965, Eletrovapo é o nome do time. Eletrovapo, tá ligado? do Rio de Janeiro e Desportiva do Espírito Santo empataram na ida, na volta e no desempate. Na época não existia disputa por pênaltis. Caraca, eles empataram no primeiro, no segundo e no terceiro jogo, que era o jogo do desempate. Os caras é inimigo da vitória, tá ligado? Por isso, o classificado foi decidido no cara ou coroa. Outro caso desse aconteceu em 1967 entre Botafogo e Atlético Mineiro. Ok. Na oportunidade, o Galo teve mais sorte. Eu acho que, tipo assim, já que não pode decidir por pênalti, tinha um jeito mais civilizado do que jogando moeda. Pegava o capitão de cada time, colocava eles assim de frente, aí eles viravam de costa, cada um com um revólver, tá ligado? Dava 10 passos, e assim completar 10 passos, cada um dava um tiro. Quem acertar primeiro, ganhou. Tá ligado? Eu acho mais tranquilo, mais civilizado. São Bento e Criciúma. Em 2020, na Série C, em meio à pandemia, o São Bento de Sorocaba teve um surto de Covid e por isso teve que enfrentar o Criciúma com 21 desfalques. Que ideia é essa, Josão? Mano, só segue a vida. Não dá ideia para as coisas que eu falo. Detalhe que ele já era o Assim, é uma clara referência a filme de faroeste, mas, pô, pra quem não pegou aí tá difícil. Aí o erro é de vocês, tá ligado? lanterna do seu grupo e o pedido de adiamento da partida foi negado pela CBF. Tava tudo dando errado. Ô, mano, mas papo 10, falando na moral, é muito cuzão adiar um jogo que o time tá pedindo adiamento porque tá todo mundo com uma doença que tá pegando no mundo todo, tá rolando uma fucking pandemia, sabe? Os caras não estão pedindo pra adiar o jogo porque, sei lá, chuteira do fulano tá apertando. Mano, tá todo mundo com uma doença que tá pegando no mundo todo. Ah, não, isso não é motivo, não. Pô, que é isso, gente? O time foi a campo com apenas 12 jogadores disponíveis e teve que improvisar o goleiro reserva no ataque. Pô, sem condições. Sem condições. Durante o segundo tempo. Mas mesmo com tudo isso, conseguiu arrancar o empate em 0-0, que pelo menos tirou eles da lanterna. Foda. Potiguar é Atlético Cearense. O Potiguar venceu o Atlético Cearense pelo placar magro na última rodada do grupo A3 da Série D de 2024. E o clube cearense precisava desesperadamente de um empate para se classificar. Foi quando, nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro John Wilker foi para a área para tentar a sorte e acabou fazendo um gol de bicicleta, que não só deu empate, como classificou a equipe para a próxima fase. Esse cara é o protagonista. A gente aqui é tudo coadjuvante. O cara é goleiro, foi pra área, fez um gol de bicicleta. O bagulho foi tão doido que até a PM veio olhar. Que isso, hein? Acabou, hein? O cara, nesse momento, ele sentiu uma alegria que só ele e só ele. Ninguém mais sentiu. Só tem registros desse gol porque um torcedor abençoado lá no Edgarzão... Mano, imagina se esse torcedor não grava. Não tinha transmissão. O cara ia contar isso, ninguém nunca ia acreditar, só quem tava no estádio viu. Tá ligado? O cara, goleiro, falar, não, pô, teve um dia no final do jogo que eu fui pra área e fiz gol de bicicleta. Os caras iam falar, aham, tá bom. E teve um dia que eu era astronauta. Tá ligado? Pegou o celular pra filmar, porque esse jogo não foi transmitido pra lugar nenhum. Veio a PM inteira da cidade assistir. Por que um jogo tão pequeno tem tanto policial? Série E. Esse tópico se refere à possível criação de uma quinta divisão no futebol brasileiro, que vira e mexe é discutida, mas não se sabe se algum dia vai sair do papel. Se é financeiramente possível, fora os outros problemas. Essa divisão seria necessária para dar mais calendário a muitas equipes menores, que só têm o estadual para disputar e ficam o resto do ano inteiro sem jogar, perdendo patrocínio, tendo que dispensar seus jogadores, comissão técnica, interrompendo trabalhos e etc. Aí os caras terminam, sei lá, o Paulista e não tem mais agenda, tipo, o resto do ano, tá ligado? Além também de dar uma desinchada na Série D. Mas para isso teria que mexer nos estaduais. Tem várias propostas por aí na internet, várias ideias. A minha proposta é o seguinte, pega o campeonato carioca, enfia ele no... Quem sabe, eventualmente, alguma delas vê a luz do dia. O carioca não tem nem prêmio hoje em dia, tá ligado? Camada 4. Profundezas.
suspensões do Brasileirão 2009. Era a reta final do Campeonato Brasileiro de 2009, e o atual tricampeão São Paulo vinha forte na briga pelo quarto Tricampeão, tá? Loucura isso. título consecutivo. Na 34ª rodada, o São Paulo visitava o É o Manchester City, só que brasileiro, tá ligado? Se bem que o City meteu 4, né? Caraca, na Premier League, Guardiola é pica. Grêmio, e acabou tendo 3 jogadores expulsos no duelo que terminou empatado em 1-1. Foram eles Borges, Dagoberto Caraca, só atacante pica. Não ironicamente. e Jean. 3 pilares da equipe, sendo Dagoberto por vermelho direto, Borges e Jean pelo segundo amarelo. O que o Borges jogou no Santos com o Neymar? Mas a polêmica acontece no julgamento, pois o STJD decidiu punir os 3 atletas com 3 jogos de suspensão. Uma pena extremamente rígida, levando em conta 2 expulsões por segundo cartão. Com isso, o São Paulo teve que jogar desfalcado de 3 de seus titulares para 3 das 4 rodadas decisivas do torneio, onde o tricolor acabou deixando pelo caminho pontos E aí, 2009, quem ganha o campeonato é o Flamengo, né? importantíssimos contra Goiás e Botafogo. Se o São Paulo tivesse Não, mas os caras não roubariam em favor do Flamengo. Impossível. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Jamais. Nunca. Nunca a arbitragem errou, curiosamente, a favor do Flamengo. Nunca aconteceu. Graças a Deus, nunca. vencido um desses 2 jogos, ele teria sido campeão. Há torcedores que afirmam até hoje que a CBF influenciou para que o São Paulo não seguisse sua dinastia. É, mas aqui, falando mais na moral, aqui, tipo, é mais um boato mesmo, uma reclamação, do que algo, tipo, factual. Tipo, de fato, foi mesmo exagerado, né? Tipo, o cara ganha 2 cartões amarelos e depois pega 3 jogos de punição. Não faz sentido. Mas, né, não é nada tão escancarado assim. Felipe não pulou de propósito. Que? Essa é uma teoria da conspiração que diz que o goleiro do Corinthians, Felipe, não pulou de propósito em um pênalti contra o Flamengo Esquema de aposta, né? pelo Brasileirão de 2009. Na oportunidade, uma vitória do Flamengo tiraria da liderança o rival Não, peraí. Então, a gente tá falando de mais roubo favorável ao Flamengo? Não, impossível, gente. Impossível. São Paulo, que buscava o 4º título consecutivo e naquela rodada desfalcado tinha tropeçado frente ao Goiás. A derrota corintiana também evitava que chegassem à ponta os outros rivais Palmeiras e Internacional. Colorado que vivia o auge da sua conturbada relação com o Corinthians naquela década de 2000, sendo inclusive acusado de entregar o jogo para o Goiás em 2007 para a equipe paulista cair. Com a vitória rubro-negra, o Flamengo assumia a liderança na penúltima rodada. O título se confirmaria na rodada seguinte. Sobre o pênalti, anos depois o goleiro Felipe falou que ficou no meio porque achou que o batedor bateria no meio, entrando em contradição com o que ele mesmo falou na época, que não iria pular por discordar da marcação do penal. Caraca, que ele foi pego na mentira, gente. Você quer claramente quando você tá mentindo e alguém pede pra você explicar, aí pra tentar manter a mentira rolando, você dá a explicação mais esdrúxula do mundo, tá ligado? A explicação mais sem pé sem cabeça. Pô, por que você não pulou? Não, eu não pulei porque eu não concordei com a marcação do pênalti. Tá ligado? Não, porque eu não pulei porque a marcação do... Tá ligado? Sabe? Mano, você foi pego ali na mentira. Aí você tem que dobrar a aposta, você tem que aumentar. Só que aí você começa a improvisar. E aí no improviso sai tipo... Não, é porque eu não concordei com o juiz. Aí eu não pulei. Apesar de não faltarem motivos, não existe nenhuma comprovação de que o Corinthians fez corpo mole e entregou Ele ainda faz assim. aquele jogo. É máfia. Parei. São Paulo Se e os São Fluminense Paulinos se irritaram com a suposta entregada do Corinthians no Brasileirão de 2009, eles puderam sentir o doce gosto da vingança logo no ano seguinte. Dessa vez, era o Corinthians que liderava o torneio, entregar pro Vasco ganhar alguma coisa, ninguém quer não, né? Assim, só pra saber mesmo. mas a equipe alvinegra tropeçou frente ao Vitória a 3 Os caras aqui no chat. Josão, manda o copo do Flamengo. Mostra o copo do Flamengo. Mano. Olha lá a gente do vídeo aí, do nada. A GoCase, que patrocina aqui o canal, me mandou um copo do Flamengo. Você fala, pô, do Flamengo?
Pois é só pra mostrar. Viu aí? Bonito copo. Inclusive, aproveitando que a gente já tá tocando nesse assunto, tem um breve recado aí pra você. A Golcase, pra você que não sabe, é a empresa que patrocina aqui o canal, que manda essas garrafinhas pra mim. Tem também capinha de celular. Olha só, da outra vez, entre outras coisas, eles tinham me mandado essa garrafinha do Vasco aqui, que eu sempre tô usando nas lives, que eu gosto muito. Inclusive, tem meu nome aqui embaixo. Só que dessa vez, eles me mandaram até coisa de outros times, como, por exemplo, o Flamengo. Todo respeito, assim, do mundo, vocês sabem. Meus manos flamenguistas, nós estamos juntos. Mas, pô, isso aqui não dá, tá ligado? Mandaram também uma do Botafogo e eles me mandaram isso aqui pra mostrar pra vocês que se você não torce pro Vasco, tá tudo bem, porque no site deles tem produtos bons e bonitos de outros times também. Mano, o bagulho é realmente bem bom, tá ligado? Nas capinhas também eles me mandaram mais duas, as duas do Vasco, até porque, assim, capinha de celular, se me mandar do Flamengo, todo respeito, aí não tem condições, né? Mas, pô, muito da hora, e o bagulho é licenciado pelo time, tá vendo aqui no adesivozinho aqui, tá ligado? É licenciado. Nas capinhas, por exemplo, se você comprar duas, você leva 4, então tem como você dar de presente pra irmão, pra tio, pra mãe, pra pai, tá ligado? Pra todo mundo. Se você usar o cupom Josão, você ganha desconto, então é só entrar lá e usar o cupom Josão. Link aqui na descrição, dá uma atenção lá na Golcase, porque é realmente bem da hora. A equipe alvinegra tropeçou frente ao Vitória a 3 rodadas do fim, e tinha que torcer pro São Paulo arrancar pontos do Fluminense. Os caras falando traidor, que é isso, eu levo o bagulho mal a sério. Mano, tipo assim, até hoje, eu tenho camisa de um monte de time, tá ligado? Inclusive Brasil, pô, tem camisa do Santos, por causa do Neymar, eu ganhei uma do Corinthians, uso e tal, beleza, mas o Flamengo não dá. O Flamengo é meu... E olha que eu respeito a galera, é legal, vocês que vêem meus vídeos estão ligados, tem muito amigo flamenguista, meu Deus do céu. Se eu não soubesse lidar com flamenguista, eu não saberia viver, porque minha vida é cercada de flamenguista, mas a camisa, vestir... Aí vamos manter cada um no seu quadrado, tá ligado? Fluminense se quisesse se manter na liderança. E o São Paulo, que já não queria mais nada naquele campeonato, teve 2 jogadores expulsos e levou logo 4 do Fluminense, que assumiu a liderança e não largou mais, sendo campeão brasileiro. Nesse meio tempo, tendo jogado com o Palmeiras, inclusive, que também não tinha por que dar a vida. Flamengo e Grêmio 2009. O Brasileirão de Pô, 2009 o bicho pegou, hein? Tem um monte de coisa. 2009 teve mais um jogo suspeito que mudou os rumos do torneio. Na última rodada... Engraçado. Campeonato que tem um monte de coisa estranha acontecendo, o Flamengo que ganha. Esquisito, né? O Flamengo recebeu o Grêmio, enquanto o Inter... Gente, pior que assim, agora falando na moral, porque senão o Flamengo vai ficar chateado. Eu acho que hoje em dia o bagulho é bem menos, tá ligado? Mas, pô, quando eu tava crescendo, que foi justamente nessa época aqui, 2009, 10, 11, 12, tipo assim, meus primeiros anos de futebol, cara, teve uma época que, meu Deus do céu, parece que o cara tá de sacanagem. Tem mais pra frente, inclusive. Pô, tinha época que todo jogo tinha alguma polêmica envolvendo o Flamengo. Pô, Flamengo e Vasco, então... Tem aquela cobrança de falta, isso aí já é um pouco mais recente, que é do Douglas, acho que é do Douglas, mas não tenho certeza. Mano, que a bola entra muito. Aí tem o cara que fica, o juiz, o bandeirinha, que fica ali só pra ver se a bola entrou ou não. E ele não vê. E a bola entrou muita coisa, muita coisa. Deixa eu ver se eu acho esse gol aqui, só pra galera que não viu. Tipo assim, quem é vascaíno tá ligado, quem é flamenguista também sabe, mas pra quem nunca viu, gol, falta, Vasco, Flamengo. Vamos ver se colocando assim já aparece. Já aparece. Nossa qualidade da imagem tá uma bosta. Aqui tá um pouco melhor. Pronto. Olha só. Pra quem nunca viu esse lance, 10 anos atrás. É o Douglas mesmo. Bateu. Deu pra ver? Deu pra ver? A bola, tipo, quicando muito. E olha só, tem o cara aqui. Tipo, esse cara existe pra ver se a bola entrou ou não. A gente vai ver de novo. Calma aí. Aí os caras reclamam, o camisa 2 fica puto. Ó, agora... Calma. Bateu um travessão. Mano, a bola entrou muito. Muito. A bola entrou muita coisa. Tem aquele tipo de bola que entrou ou não, que às vezes o ângulo, assim, não dá muito pra você ver. Às vezes tá pegando um pouquinho na linha. Olha isso aí, a bola entrou muita coisa. Aí o cara tá aqui, fazendo pose ainda, armado ali pra ver. Só que tá assim, ó. A bola entrou muita coisa. Enfim. Pô, você via... É porque nessa época não existia VAR, tá ligado? Mas a gente via aqui. Aí tem um cara grudado em cima só pra olhar. Ele não vê. Cara, eu criança falava, gente, que isso, pô? Os caras estão claramente roubando pro Flamengo. E durante muito tempo teve umas coisas esquisitinhas assim, tá ligado? Eu acho que hoje em dia é muito mais vigiado, até por causa do bagulho de aposta e tal. Mas, pô, teve uma época que era sacanagem. O Corinthians também, tem muita gente que reclama sobre o Corinthians ser beneficiado, só que aí, né, tipo, meu time não é rival direto do Corinthians, então acaba que eu não reparava tanto. Mas tinha aquela piada de jogo de Flamengo e Corinthians, o árbitro não sabe pra quem que ele vai roubar, tá ligado? Recebia o já rebaixado Santo André. Com a lógica se confirmando e o Inter vencendo o Santo André, o Flamengo seria obrigado a vencer o tricolor gaúcho para ser campeão. Caso contrário, o campeão seria o Internacional.
Com a oportunidade de tirar o título do seu rival e sem interesse nenhum no campeonato, pois já não disputava Aquela entregada clássica, faz parte, quem nunca? nada àquela altura, o Grêmio escala os reservas e é derrotado por 2-1. É o tipo de derrota que você fala, nossa, que pena que eu perdi. Que pena. Nossa, eu tô muito triste. Tá ligado? O que gerou a fúria dos colorados, que acusam os gremistas de corpo mole. Não, jamais. Jamais. Na época, a torcida do Inter recortou um trecho do jogo em que o atacante Bergson, ao entrar em campo, teria dito para Douglas Costa não chutar mais no gol. Mas Cara, eu acho que isso aqui faz muito parte do futebol, tá ligado? Não tem como você tirar isso aqui do futebol. não existe um vídeo em boa qualidade da cena e a conclusão foi tirada a partir de leitura labial. Gustavo Machado, você confere essa aqui pra nós, se tiver como? Então não é confiável. Houve até um episódio curioso, pois um grupo de cerca de uma dezena de torcedores gremistas foram receber o time no aeroporto com hostilidade. Isso porque, segundo eles, o time teria dificultado muito o jogo para o Flamengo. Perdeu, era pra perder, os caras foram reclamar porque perdeu, mas perdeu dando trabalho, era pra ter entregado mais. Ai, cara, que país maravilhoso, viado. A gente pode ter um monte de problema, tá ligado? Tá todo mundo ferrado, mas isso aqui é muito bom. Jogado com vontade demais. Anos depois, Douglas Costa chegou a admitir que a equipe gremista não deu seu melhor naquela partida. Quem poderia imaginar? Que surpresa, eu não acredito nisso. Clássicos na última rodada. Nos anos de 2011 sou favorável à volta, tá? Isso aqui era muito legal. Isso aqui era, nossa, muito foda. e 2012, a última rodada do Campeonato Brasileiro era composta por clássicos regionais. Isso aqui era legal, porque muito campeonato, quando chega na última rodada, já tá meio que resolvido. Você já sabe quem é um campeão, sei lá, até a parte de baixo, 3 já caiu, fica só um. Tipo assim, o campeonato fica meio morto. Aí, tacando o clássico, todo mundo é obrigado a jogar levando a sério, porque, sei lá, talvez o Flamengo não tá disputando nada, mas ele quer jogar bem só pra ajudar o Vasco a cair, por exemplo. Então, é uma parada assim, era legal. Isso para obrigar times que já não brigavam por nada no campeonato a jogar com seus titulares e com vontade, para evitar as tradicionais entregadas, que estavam bem em alta na época ali de 2009 e 2010. Mas a última vez que isso aconteceu... Que aí é aquilo, né? Ninguém quer perder pro rival. E aí, se todo mundo vai jogar clássico no final, o São Paulo não vai querer ficar entregando pro Corinthians, pro Palmeiras. Às vezes entrega, mas você entende aqui o ponto? Cria ali uma barreira maior. Foi em 2012. E o principal motivo para o fim foi a dificuldade na logística de segurança, pois estados como Rio e São Paulo teriam que dividir seus efetivos de polícia em 2 jogos, pois são 4 rivais. Uma forma de contornar isso era levar um dos clássicos para outra cidade. Por exemplo, em 2011, Fluminense e Botafogo foram jogar em Volta Redonda para Flamengo e Vasco ser no Rio. É porque no Rio tem um problema que tem o Maracanã. Aí o Flamengo e o Fluminense, os dois usam o Maracanã. Só que aí, se, por exemplo, igual aqui, tá Botafogo e Fluminense, tipo assim, o Maracanã, vamos supor, ficou pro Fluminense. Aí não dá pra atacar em São Januário. Tem um Engenhão também, né? Tem um Engenhão também pra matar um pouco Já com os paulistas, São Paulo e Santos foram lá pra Mogi-mirim, enquanto Palmeiras e Corinthians duelavam na capital. Ok. Mas isso acabava sucateando o jogo, pois levavam um dos duelos mais atrativos pro público pra longe do mando dos clubes. Outra solução seria colocar jogos em dias diferentes, como feito em 2012. Mas caso o jogo fosse importante, alguém acabaria... É bom, normalmente é todo mundo junto, inclusive igual a Champions League agora, próxima rodada, que já é semana que vem, os 18 jogos é todo mundo na mesma hora, pra ninguém atrapalhar nem ajudar ninguém. levando vantagem por já saber o resultado do seu adversário. Então, em 2013, uma votação foi feita e decidiu-se acabar Uma pena, mas era legal. Tipo assim, claramente agora, entendendo aqui, era problemático, mas era muito legal. de vez com os clássicos na última rodada. E aí, você gostava da ideia? Era massa. Geninho se demitindo ao vivo. Durante o Brasileirão de 2003, o Juventude ia aplicando um sonoro Pô, isso aqui parece que vem coisa boa, tá? 6-1 no Corinthians dentro do Alfredo Jaconi. E quando o jogo já entrava nos acréscimos da segunda etapa, o repórter da Globo entrevistou o técnico Geninho do Corinthians. E ainda no banco, com a bola rolando, o técnico se demitiu ao vivo
para milhões de telespectadores. O tipo de coisa que eu esperava que o Léo Pelé fizesse, tá ligado? Qualquer dia. Durante o jogo mesmo, ele saía e pedir conta. Tinha hora que eu tava tão puto que eu achava que ele ia fazer isso. Ou melhor, que eu queria que ele fizesse isso. O Mauro tá ali bem pertinho do Geninho. Ainda vamos tentar ver se o Geninho fala alguma coisa, né? É pouco provável, mas de todo jeito. Geninho, você talvez seja o que tenha menos culpa, mas costuma pagar por isso o técnico, né? Ah, mas com certeza. Com certeza. Eu acho que esse negócio de culpa é uma coisa muito subjetiva. Né? A gente machucada, renovação. É, mas você é o comandante, né? E você tem que assimilar as coisas. E a torcida, olha, os caras caralhando, tá ligado? Acho que não fica depois disso? Hã? Você acha que não fica no Corinthians depois desse jogo? Não, eu acho que depois desse resultado eu peço pra sair. Caraca. Bom, tá aí então, né, cara? Caraca. É o que eu imaginava, né? É o que eu imaginava, e o Mauro Naves acaba de dar o toque com o Geninho. Ao que tudo indica, né? O Geninho vai pedir para sair do Corinthians antes. Ah, mas o torcedor do Corinthians também tá muito exigente. Não pode nem perder de 6-1 pro Juventude. Já pediu. Antes de ter uma notícia desagradável, ele vai dar a notícia, né? Que tá saindo do Corinthians. Ele é burro, né? Que aí ele perde os direitos dele e tal, vai perder uma grana nessa aí. Burro, todo respeito. Foi a declaração do Mauro Naves, do Geninho, pro repórter Mauro Naves. Fim de jogo, 6 para o Juventude. Fortaleza 4-0 no CRB. Na Série C de 2011, o Fortaleza precisava de uma goleada contra o CRB e secar o Campinense para escapar Cara, Fortaleza Série C. Tipo, hoje em dia virou completamente normal Fortaleza na Série A. E, tipo, imagina hoje Fortaleza na Série... Sabe, seria bizarro, imagina. do rebaixamento para a Série D. A matemática para o Fortaleza ficar era: caso o Campinense vencesse o Guarani de Sobral por 1-0, o Fortaleza precisaria vencer o CRB por 4-0. As partidas aconteciam no mesmo horário. Tá, eu já acreditei no Vasco metendo 12-0 no Goiás. Vambora. E nos minutos finais, o Campinense abriu o placar. Uma notícia devastadora para o Fortaleza, que ia vencendo o CRB por apenas 2-0. E é aí que começa uma sequência de lances bem bizarros, para dizer o mínimo. Note que o CRB estava com 2 homens a menos, sendo um deles o goleiro. Caralho, o goleiro só deu um bico. Note que o CRB estava com 2 homens a menos, sendo um deles Caralho, ele acertou o carinha de amarelo ali, tá ligado? Já imaginou o Fortaleza ganhar a Libertadores esse ano? Pô, seria foda. o goleiro, expulso por chutar a bola no Gandula. E como o clube alagoano não tinha mais trocas, tinha um jogador de linha no gol. E a partida estava atrasada em relação ao jogo de Campina Grande, porque do primeiro para o segundo tempo, os jogadores do Fortaleza trocaram de uniforme e subiram com a camisa branca. Nem tô fazendo cera não, pô. Nem tô fazendo cera não, imagina. Detalhe, eles tinham acabado de jogar o primeiro tempo contra o CRB, que estava vestindo uma camisa branca. Gol do Campinense! Gol do Campinense! Gol do Campinense em Campina Grande! O Fortaleza vai cair! E o Galo vai se classificar! Gol do Campinense aos 45 minutos do segundo tempo! Campinense 1, Guarani 0! Festa O narrador entregando a emoção, tem que ser falado. pro torcedor do Campinense, festa pro torcedor do CRB. César. O Galo está classificado, Edson Moura. E a torcida do CRB comemora como se fosse um gol aqui. Olha Os o gol do jogadores, o banco Campinense. reserva. O gol do Campinense na tela da TV Pajuçara. O que vai acontecer aqui, meu Deus do Gol céu? do Campinense. Olha a festa Os caras ficaram sabendo do outro gol. do Marco Antônio, Edson Moura. Olha o Fortaleza, Carlinhos Bala. Gustavo Papa. Gol do Fortaleza. Mas falta mais um, tá 3. Falta mais um, tem que chegar a 4. 39 do segundo tempo. Gustavo No quarto gol vai aparecer o Jorge Igor narrando, tá ligado? Papa faz o terceiro aos 39. Fortaleza. Acreditando, pegou a bola, correu pro meio de CRB campo. 0. Carlinho Bala tá correndo dizendo: falta 1. Caraca, chulapa no bagulho. Pera. Vocês vão ficar com cheque, rapá. Calma aí.
caras cavam uma falta. Ele é o cara da entrevista. Né? Forma melancólica a sua participação no CRB. Para mim, um novo treinador deve vir para o Clube de Regatas Brasil. E, claro, contratar mais 2 ou 3 reforços, que era, inclusive, planejamento Gente, que do Clube de confusão Regatas que tá Brasil. isso O CRB tem, ir para outra fase é como vai ter mais começar 43 em 43 minutos. Falta um gol. uma história nova. Olha o Fortaleza atacando, tem que marcar mais 2, o Fortaleza. Não faltavam 2, faltava apenas um, tá? Vence por 3-0, olha a batida pro gol, Vinicius na zaga, pancada. Gol do Fortaleza. Caraca, o narrador mais anticlímax da história, tá ligado? Gol do Fortaleza. Nossa, ele não sabia que já valia. Esse gol já era necessário. Meu Deus do céu, o cara matou a graça do bagulho. Cadê o Jorge Igor quando precisa dele? O pessoal tá falando, pô, não, ele é imparcial. Ele é parcial, ele tava torcendo pro outro time. Mas provavelmente não, porque ele fala, faltam 2. Ele provavelmente não sabia, tá ligado? E o gol do Fortaleza acontece mais um no estádio Presidente Vargas. Mais um. Tipo assim, como quem, tipo, tá, agora falta outro. 4 para o Fortaleza, 0 para o CRB. Isso é uma vergonha nacional, isso aí o Brasil tem que mostrar isso. O quê? Tem que contar essa história, alguém tem que relatar isso. 5 minutos. Você acredita que o jogador do Fortaleza, César, veio pedir para os jogadores do CRB deixar levar mais um gol? É brincadeira. Os jogadores do Fortaleza pediam por mais um gol, pois não tinham certeza se esse resultado já era o suficiente. É porque tava rolando outro jogo. César, é brincadeira. O quarto árbitro não vem aqui não, ó. Tirar o auxiliar, professor. Mano, os caras tava pedindo pro time rival, tipo, assim, tá de boa, tudo bem? Como é que tá a família? Bem? A mãe, todo mundo suave? Então, deixa eu te falar. Teria como vocês entregar mais um gol pra nós, não? Tá ligado? Porque numa dessa, o time é simpático, tá ligado? Igual, muita gente acha que o Vasco, quando tomou 6-1 ano passado, é porque o time era ruim. O time era simpático, pô. O Vasco, na verdade, ele tinha vergonha de dizer não. O Flamengo falou, posso fazer mais um? Os caras falaram, não, vai lá, tem problema não. E mais outro? Não, pô. Então, é assim... O pessoal critica sem saber, tá ligado? Na verdade, é só um time tímido. Só isso. Inacreditável, César. Acabou o jogo, a vitória do Fortaleza. Acabou a palhaçada. O que eles queriam aconteceu. Fora o vídeo dos jogadores do banco do Fortaleza pedindo descaradamente pro jogador do CRB entregar mais um gol, o que mais levantou discussão foi Carlinhos Bala dizendo pros adversários que faltava um gol na comemoração do Caralho, ele pediu. terceiro, o que segundo ele era uma provocação e não um pedido, e a câmera flagrando o jogador do CRB supostamente falando... Mas que provocação é essa? Tipo assim, falta só mais um gol, hein? Falta só mais um... Que provocação é essa? Falando pro goleiro, deixa fazer. Se você deixar eu fazer mais um gol, eu vou acabar com você, hein? Poucos segundos antes do quarto gol do Fortaleza, segundo o relato do próprio jogador. O cara mandou um deixa fazer? Ele na realidade disse deixa bater. Ele estava se referindo ao tiro de meta. Tava sim. E o goleiro lá não pulou porque não concorda com o pênalti marcado. Houve tentativas de se comprovar alguma compra de resultado, mas o caso foi arquivado e ninguém foi punido. Vale dizer que no outro jogo do grupo, o campeão... Gente, isso aqui tudo, 2011, numa época que no Brasil, pelo menos não de forma legal, nem tinha bet, hein? Nem tinha bet. Tá ligado? Imagina hoje. O Pinense foi extremamente beneficiado, com um gol impedido e um gol do Guarani de Sobral mal anulado poucos minutos antes. Cruzeiro 6-1 no Atlético Mineiro. Grande jogo. Em 2011, o Atlético Mineiro tinha a faca e o queijo na mão para realizar o sonho de todo o torcedor, rebaixar seu arquirrival. Só que ele jogou o queijo no chão e enfiou a faca no próprio estômago. Naquele esquema de clássicos na rodada final, o Cruzeiro precisaria somar pontos frente ao Atlético, ficando de olho no Atletiba e no jogo do Ceará, que eram os dois adversários que poderiam ultrapassar a Raposa. Mas ele não precisou de nada disso porque fez sua parte. E muito bem. O Cruzeiro destruiu completamente o Galo, vencendo por 6-1. É igual essa última rodada agora do Brasileirão, é claro que não era um clássico, mas era o quê? O Red Bull Bragantino que meteu uma goleada na última rodada? Acho que foi. Também estava ali na confusão e tal, acho que foi o Red Bull. Meteu uma goleadaça do nada. E escapando de... É claro que, né, tipo, você fazer isso num clássico tem outro peso e tal. Sua primeira queda. O Cap até venceu seu clássico, mas de nada adiantou. Ele acabou caindo no lugar. Gol de mão do Barcos. Barcos do Palmeiras, grande jogador. Em 2012, o Palmeiras perdeu para o Inter por 2-1. Um resultado catastrófico para a equipe alviverde, que lutava contra o rebaixamento. A polêmica fica por conta do gol de empate que o atacante palmeirense Barcos marcou.
Ah, mas aí se o Maradona fez, se o Messi fez, o Barcos não pode? Que preconceito é esse? Com a mão. O problema é que o juiz e os bandeirinhas não viram irregularidade e deram o gol. A falta que o VAR faz, tá ligado? Porém, segundo relatos, o delegado da partida havia perguntado aos repórteres... Aí, tipo assim, os caras, na época, né, não existia VAR, não podia olhar na televisão, mas, né, tinha televisão passando o jogo. Acho que é essa mesma história. O pessoal, sem poder olhar, olhou na televisão e meio que soprou pro juiz. Se o gol foi legal. E eles, com a imagem e as câmeras da TV, disseram que não. Com a negativa, ele informou ao quarto árbitro... Tipo, o cara consultou a TV numa época que nem podia fazer isso, tá ligado? Que falou com o juiz e anulou o gol. Uma prática ilegal. Afinal, era 2012 e não existia VAR. O Palmeiras chegou aí pra justiça tentar a anulação da partida. Uma situação... O Palmeiras, tipo assim, fez um gol ilegal, que tem provas que é ilegal, foi dado como ilegal, e ele foi pra justiça mesmo assim. Tá ligado? Ele foi pra justiça mesmo assim. No mínimo inusitada, porque eles queriam anular a partida por causa de um gol de mão que foi ilegal, mas foi mal anulado ao mesmo tempo. Inter rebaixado pela FIFA. No início dos anos 90, o Internacional contratou o jogador Silas, do Central Espanhol do Uruguai, pelo valor de $100 mil, mas não pagou. Ah, não pode fazer isso mais não? Ué, tudo que eu compro agora, que eu me comprometo a pagar, eu tenho que pagar de fato? Não, aí acabou, ué. Aí virou bagunça. Por conta dessa dívida, o Central Espanhol entrou com ação na FIFA que ameaçou rebaixar o Colorado para a segunda divisão. E de fato, o Inter chegou a ser considerado rebaixado por 3 dias, até um acordo ser feito e o Inter retornar à primeira divisão. Pode crer. Pode crer. E o Corinthians se foi. Em 2007, Goiás e Corinthians brigavam contra o rebaixamento. Obrigado. E na última rodada, com a vitória do Goiás sobre o Inter e o empate do Corinthians com o Grêmio, o Corinthians acabou rebaixado e o Goiás permaneceu na Série A. Na entrevista pós-jogo, o volante do Goiás, Amaral, se empolgou. Um olho caindo no outro normal ou é outro? E falou isso aí pra TV. Graças a Deus, vi muita Não, é outro. raça, muita vontade e conseguimos essa vitória aí. Estamos na Série A e o Corinthians se fudeu. Isso aqui é tipo o Luan xingando o Thiago Neves depois da Libertadores. Acho que até o Fred Desimpedidos que grava isso, story, sei lá. Vi muita raça, muita vontade e conseguimos essa vitória aí. Estamos na Série A e o Corinthians se fudeu. Pô, isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é lindo. Isso aqui é muito bom. Não é nem nada contra o Corinthians não, tá ligado? Mas essas provocações tinha que ter mais. Isso aqui é maravilhoso. Quando for contra o meu time eu vou ficar puto? Provavelmente, mas faz parte do jogo. Fudeu. Alguns anos depois, ele foi jogar no O Soteldo sobe em cima da bola, eu fico puto. Fico, mas depois ele cai pra Série B e tá tudo bem. Palmeiras. E algo me diz que essa entrevista deu uma ajudinha. Desistência por problemas Esse é um acontecimento muito comum com equipes brasileiras, principalmente em divisões inferiores. Nesse ano de 2024, por exemplo, Vila Nova e Democrata optaram por não disputar a Série D por esses motivos. Caraca. De 2019 pra cá, em todas as edições da Série D, houve pelo menos um time que declinou o convite, alegando dificuldades financeiras. Ah lá, nem o craque tá aguentando mais, tá vendo? A crise tá chegando pra todo mundo mesmo. O que é isso? Seletiva para Libertadores de 1999. Para Libertadores de 2000, a Conmebol decidiu aumentar o número de participantes de 24 para 32. Isso aqui ele falou, tipo, tava ali escrito 99. Um ano antes, alguém sabe quem ganhou a Libertadores? Só pra me informar aí, alguém saberia me dizer? Com isso, o Brasil, que teria direito a 2 vagas, ganhou mais 2. Agora serão 4 brasileiros na disputa. Aí você vai ver hoje o bagulho é G8. E a CBF foi pega meio de surpresa, porque ela não tinha maneira de definir essa 4ª vaga. Iria o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, o vice-brasileiro e quem mais? Lembrando que na época a fase final do campeonato era um mata-mata, ou seja, não tinha essa de leva o terceiro, porque não tinha uma disputa de terceiro, não estava previsto no regulamento. Por isso, a CBF criou para 1999, e apenas para aquele ano, um formato de torneio relativamente comum aqui na América do Sul, mas que nunca houve antes no Brasil. Caraca, teve um jogo pra decidir a terceira vaga, é isso? Uma seletiva para a Libertadores. Ela juntou todos os representantes do campeonato que não estavam na fase final e nem tinham sido rebaixados, e botou eles em um mata-mata, onde o campeão levaria a vaga para a Libertadores. Os clubes que iam sendo eliminados da fase final do Campeonato Brasileiro iam sendo adicionados na seletiva.
e por isso que São Paulo e Vitória aparecem direto na semifinal. O campeão foi o Atlético Paranaense, que conseguia pela primeira vez em sua história a vaga para a Libertadores. E pode-se dizer que esse ano também, esse ano que acabou agora, eles conseguiram uma vaga para um campeonato muito bom na Série B. Bom demais. O torneio foi quase uma Copa do Brasil, e do jeito que as coisas são, eu não duvido nada que no futuro ela pode até ser considerada uma. Rebaixamento do Flamengo em 95. É comum ver pessoas falando que o Flamengo foi rebaixado no ano. Se eu não me engano, vamos ver se eu tô sabendo. O pessoal fala que mudaram o regulamento para salvar o Flamengo, mas na verdade o regulamento já tinha sido mudado bem antes. Acho que é isso, vamos ver. Seu centenário, em 95, mas virou a mesa e permaneceu na elite. Porém, o pessoal acusa de terem tentado salvar o Flamengo. Essa informação não procede. O Flamengo de fato teve um centenário péssimo, ficando em uma das últimas posições. Esse time aqui, ó, o 20º aqui, dá uma pesquisada, o que ele fez no centenário dele? Do campeonato. O problema é que esse time acabou meio que por ali. O foda é só isso. De lá pra cá, só desgraceira. Porém, naquele ano, só caíam 2 equipes. E isso não foi uma mudança de regulamento em cima da hora, como algumas pessoas dizem. Afinal, desde o fim dos anos 80, cair 2 era meio que o padrão. Só começaram a rebaixar 4 times em 97, 2 anos depois. Se o Flamengo tivesse ficado entre os 4 últimos em 97, ele teria caído. Como foi em 95, ele não caiu. Ok. Caso Tartar. Tartar era jogador do Fluminense e estava emprestado ao Atlético Paranaense durante o início de 2010. Ele já havia sido 2 vezes... Querem criar uma narrativa para derrubar o Mengão. Então tem essa polêmica aí e tem 2013 também, né? Aquele bagulho lá que envolveu o jogador da Portuguesa, o Everton, e aí a Portuguesa perdeu ponto, o Fluminense salvou, mas numa dessa o Flamengo também tinha escalado errado em 2013 o André Santos. Tá ligado? E aí o Flamengo também foi punido, perdeu ponto, só que a Portuguesa tinha menos ainda, então caiu a Portuguesa. Mas o Flamengo, se eu não me engano, ele foi o primeiro time fora da zona, tá ligado? Punido com o cartão amarelo durante o Campeonato Brasileiro. Caso sofresse o terceiro, seria suspenso. Quando retornou para o Fluminense, acabou sofrendo o terceiro amarelo contra o próprio Cap e por isso ficou de fora da partida contra o Grêmio. Em seguida, ele levaria amarelos contra Inter, Vasco e Palmeiras, ficando de fora também da última rodada. Deu green, né? Deu green. É basicamente isso. Cumprindo suspensão. Até aí, tudo certo. Porém, na Série B daquele mesmo ano, um atleta do Duque de Caxias tinha levado um amarelo atuando pelo Ipatinga e posteriormente mais 2 pelo Duque. Mas ele seguiu atuando até ser amarelado 3 vezes pelo seu novo clube. Esse caso foi levado ao STJD e a equipe da Baixada foi absolvida, não sofrendo nenhuma punição. E é aí que as pessoas falam que o Fluminense deveria perder pontos, pois baseado nessa decisão, o jogador do Flu deveria cumprir suspensão na rodada 35 contra o Goiás, após ter levado o terceiro amarelo atuando pelo tricolor contra o Vasco. Só que isso não faz sentido nenhum, uma vez que a absolvição do Duque de Caxias no julgamento não torna a ação deles a correta. E é aí que entra a declaração do Procurador-Geral do STJD. De fato, era para ter feito direito para poder entender tudo que acontece no futebol brasileiro. Que no caso do Duque, defendeu que o resultado conquistado em campo por mérito esportivo deveria ser mantido. Mas essa declaração acabou gerando polêmica mesmo 3 anos depois, em 2013. Quando o mesmo STJD decidiu pela retirada dos pontos de Flamengo e Portuguesa, rebaixando a Lusa sem respeitar o resultado do campo. Tá, tinha um precedente. Pode crer. E esse 18º aí? Gente, isso aqui é Ponte Preta, vocês falam, né? Então, Ponte Preta caiu esse ano, né? O Náutico também caiu, Portuguesa. Foram os times que caíram esse ano. O 18º, não sei o que vocês estão falando, meu óculos tá meio embaçado, tá meio difícil de ver. E respeitar o resultado do campo. Internacional e Paysandu. Internacional e Paysandu se enfrentavam pela 29ª rodada do Brasileirão 2002. O Papão já tinha escapado do rebaixamento, mas o Internacional precisava muito da vitória. Uma derrota o jogaria na segunda divisão. E segundo as más línguas, 4 jogadores do Paysandu teriam recebido uma grana para fazer corpo mole. Isso chegou até os ouvidos do presidente do Papão, que anos depois confirmou a história e disse que chegou a oferecer dinheiro para que eles não entregassem o Caraca, que doideira. jogo.
mas nada feito. 2-0 Provavelmente o tanto que eles receberam foi maior do que o tanto que foi oferecido pelo presidente. para o Colorado, que se salvou da segunda divisão. O interessante é que se o Inter caísse, teríamos Botafogo, Palmeiras e Internacional na segunda divisão de 2003. Caso Ivens Mendes. Em 1997, a TV Globo divulgou gravações telefônicas que revelam mais um esquema de corrupção e manipulação de resultados. Não. Deve ter algum engano aqui. Tipo, isso aqui é sobre futebol brasileiro, né? E aí, Brasil, corrupção, não. Aqui não, nesse país aqui não tem, não. É proibido. Aqui é proibido. Aqui não tem. No Campeonato Brasileiro. Nesses telefonemas, é possível ouvir Ivens Mendes, que era o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, pedindo dinheiro para Mário Celso Petralha. Não. Impossível. Deve ser engano. Presidente do Atlético Paranaense, e Alberto do Alibe, presidente do Corinthians, em troca de favorecimentos na arbitragem. Pô, mano, Petralha tá no Atlético Paranaense há quanto tempo? Esse dinheiro seria para Ivens Mendes se lançar como deputado federal. Caralho. É corrupção da mais antiga, tá ligado? É misturando futebol com política, não é uma coisa boa. Ô, meu Deus do céu. Brasil! Exclusivo, escândalo no futebol brasileiro. O chefão da arbitragem da CBF e presidentes de grandes clubes se envolvem numa história de corrupção com lances que incluem acertos financeiros, promessa de favores da arbitragem e muitas mentiras. Alô? Mário Celso? É. Eu tô precisando que você me mande hoje 25 mil. Liga pra mim. Pô, também tô precisando. Se alguém puder mandar aí, tá bom? Se alguém tiver com uns 25 mil parado aí e quiser mandar pra nós. Minha secretária, a Marli, dá os dados pra ela. Ok. Sei. Que eu entro em contato com ela e providencio. Ok. Sou eu, Ives. Você não falou com a dona Marli, rapaz? Já falei, já tá aí. Já foi. Já foi. Falei com ela agora. Já foi. Tá bom, um abraço. Tchau. Os caras meio bravo, tá ligado? Tchau. Você tem que acertar por Duna no Vasco aí. Olha lá, tá vendo? Sempre o corrupto ele está contra o Vasco. Perceba o padrão, não seja inocente. Oi, tá bom, um abraço. Tchau. Você tem que acertar por Duna no Vasco aí. Eu, se puder, vou até falar com o juiz. Pra dar uma mãozinha pra você. Quem é que vem aí? Aí o Godoy, Oscar. Até pra você falar com o seu jogador que esse Oscar é meio unha de cavalo. Que expressão é unha de cavalo? Não sei. É duro, né? Deve ser isso. E o Oscar Godoy não é aquele que virou comentarista na TV e tal? Não reclamar, não fazer p*** nenhuma. Faca direitinho o Edmundo, ele fica nervoso. Você precisa ver aí o que eles vão me ajudar, hein, rapaz? Não, vai começar bem já. O que você chama de bem? Bom, não é por telefone que eu falo. Mas... Os caras sabem, tá ligado? Tipo, mano, isso aqui a casa pode cair. Não é por telefone que eu vou te falar. Só que aí todo o resto sendo falado. Não tem nada demais, conversa bem. Tanta gente ajunta tanto candidato. Não, já começa com 1-0-0. Aqui pode ficar tranquilo, que vai sair o que você quiser. Na justiça comum, o processo não foi muito longe, porque os áudios foram coletados de forma clandestina, ilegal. Portanto, não serviam de prova. E como esses eram os únicos indícios... Eu acho isso bizarro. Eu tô ligado que isso rola na justiça, é assim mesmo que funciona, mas eu acho bizarro. Indícios de crime, ninguém foi punido. Já na parte desportiva, a CBF baniu Ivens Mendes do futebol. Mas os presidentes de Atlético e Corinthians passaram praticamente ilesos. E para não falar que não teve nada, o Atlético Paranaense começou o Brasileirão de 97 com 5 pontos negativos. Nada. E só. O Corinthians, por exemplo, não sofreu nenhuma punição. Outra ação tomada foi de cancelar o rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 96. Com isso, Fluminense... Olha lá, quando o Vasco não precisa ser salvo, aí os caras salvam a galera. Isso aí tem que ser falado. Cadê? Fluminense e Bragantino acabaram salvos, apesar de não terem nada a ver com o bom é 24 times no Brasileirão. A história. E foi meio que o jeito que a CBF encontrou de colocar panos quentes na situação e tirar o foco dos dois clubes envolvidos no escândalo. Inclusive, isso gerou essa magnífica foto do presidente do Fluminense estourando champanhe em comemoração à virada de mesa. Cara, mas o Fluminense ele gosta de ser salvo de uma Série B, hein? Caraca, impressionante. O que acabou sendo meio inútil no final das contas, porque só adiou a queda. O Fluminense cairia logo em 97. Mas salvou eles um ano.
Fluminense Lagartense. Você Lagartense. provavelmente já se deparou com essa imagem pela internet. Uma suposta derrota do Fluminense pro Lagartense por 3-2. E o nome do goleiro aqui? Galo Cego. Chico Manco, que é o Tarzan. Bago. Pô, você quer sacanagem. Você quer sacanagem. Timbó, Mumunha, Pavonho, Batifica, Zaroio, Pé de Foice. Caralho, velho. O Pé de Foice, ele tem que ser zagueiro. Pô, se o Pé de Foice não for zagueiro, ou pelo menos um volantezinho, daqueles que bate até na mãe, árbitro, Edilson Michael Jackson. Aí se fuder, pô, isso aqui é mentira. Tá de sacanagem. Na Série C de 99. Desculpa estragar a magia. Não, é fake o bagulho, pô. É fake o bagulho, pô. Não, pô. Senão seria o jogo mais mágico da história do futebol, pô. Mas infelizmente tenho que dizer que esse jogo não aconteceu. Torcida, 250 pessoas. Essa imagem é só mentira. Pra não falar que esse jogo nunca aconteceu, ele na verdade foi pela Copa do Brasil de 99. O Pé de Foice tava em campo. E o árbitro Michael Jackson também tava. Eu quero saber isso aí. É isso que me importa. E o Fluminense se deu melhor. Venceu a ida por 1-0 e a volta por 2-1. Não, mas e o Pé E de embora Foice? os nomes também sejam falsos, o Lagartense entrava em campo com Mocambo, Carlinhos Riachão e Adocica. Ah, o Pé de Foice não existe. Naquela Série C de 99, o Fluminense não enfrentou o Lagartense porque o time de Sergipe sequer disputou o campeonato. Eles até se classificaram, pois venceram o Sergipano de 98, mas abriram mão da vaga por dificuldades financeiras. Atlético. Na estreia da Série D de 2019, o Motoclube venceu o Atlético de Roraima por 2-0. O que tem de variação dos escudos de Fluminense e São Paulo por aí também é sacanagem, né? Mas, na súmula, o juiz anotou tudo invertido. Ele não só deu a vitória por 2-0 pro Atlético, como errou os autores dos gols. Depois de toda essa confusão, ele jogou a culpa toda nas costas do auxiliar, dizendo, abre aspas, meu quarto árbitro faz a cagada toda na súmula e eu pago o pato de lambanceiro. O quarto árbitro disse que o caso ficou no passado e que seu pensamento está no próximo. Ah, foi o quarto árbitro. Pô, se alguém é acusado falsamente disso aqui, a pessoa não fica em paz assim, não. A não ser que o outro cara acusou e falou, cara, eu vou te dar um dinheiro se você assumir a bronca. Aí, tudo bem. Jogo. Caso Carlos Alberto. Em 1986, o jogador Carlos Alberto, do Sergipe, foi pego no exame antidoping depois de uma partida contra o Joinville. Por isso, Vasconha. a partida que terminara 1-1 virou uma vitória para o Joinville. Esses pontos a mais que o Joinville ganhou poderiam deixar o Vasco em uma Lá vem ele metido de novo. situação difícil de classificação. E se o clube não se classificasse, significaria que ele jogaria a segunda divisão no ano seguinte. Então, o time carioca articulou com outros grandes Aê, finalmente! Uhul! para tentar reverter essa decisão no STJD. E menos de 24 Que ano que era isso aqui? Eu perdi que ano que era. Já era o Eurico trabalhando? Fazendo as doideiras dele? horas depois, a CBF, sem mais nem menos, eliminou a Portuguesa do campeonato Coisa boa! porque ela estava movendo uma ação contra a Federação Paulista na Justiça Comum, o que é ilegal. Dessa forma, a CBF abriria uma vaga para o Vasco na próxima fase. Daí, os clubes paulistas se posicionaram contra, ameaçando boicotar o campeonato, o que levou a CBF a readmitir a Lusa. Nesse meio tempo, o Vasco conseguiu anular os pontos dados ao Joinville, pelo doping do jogador de Sergipe, o que gerou uma imensa briga na justiça. Foi aí que entrou Caralho, que confusão. um tal de Conselho Nacional de Desportos, que eu nem sabia que existia, Ninguém mas sabia. pelo jeito é o chefão dos chefões do esporte brasileiro. Ele determinou que o Vasco e o Joinville participassem da segunda fase. Tá certo o conselho. Certíssimo. Nunca nem conheci antes de hoje. Mas tá certíssimo. Se um dia errou, foi tentando acertar. E a CBF aproveitou essa brecha para classificar Santa Cruz, Náutico e Sobradinho, que tinham sido eliminados, com a justificativa de reequilibrar os grupos. E esse foi só mais um capítulo daquele complexo brasileirão de 80 times que a gente mencionou lá na camada 1. Pô, um brasileirão com 80 time ia ser pica hoje em dia, hein? Nossa Deus. Josão postando vídeo segunda, terça, quarta, quinta tem 3 jogos. Sexta,
Sexta tem 4, enfim. Lembra que lá na primeira camada eu disse que em 1986 a CBF decidiu unificar todas as 3 divisões? Um bagulho que ele coloca aqui, não sei se vocês, sei lá, usam Twitter ou Insta, não sei se no Insta é a mesma coisa, mas esse aqui é o @ pessoal dele. Eu segui, acho que foi hoje ou ontem, não sei, lá no Twitter. Pra quem quiser dar uma moral pro cara também em outras redes sociais, tá ligado? Divisões em uma só? Então, por isso a Série B daquele ano meio que não existiu de fato. Mas 4 grupos daquele campeonato, os grupos E, F, G e H, continham os times que deveriam jogar a Série B e eram considerados como a segunda divisão. Perfeito. Os campeões dos grupos foram 13. O time aqui chama misto, só que com um sotaque carioca escrito. Central de Caruaru, Inter de Limeira e Criciúma. E como não teve um cruzamento entre eles, Central e 13 se intitulam campeões da Série B de 1986. A Inter de Limeira cogita pleitear o título caso os outros 2 clubes consigam reconhecimento oficial da CBF. E o Criciúma, em 2023, também demonstrou interesse em ser reconhecido. Ou seja, os 4 se dizem campeões da mesma Série B. Não, mas aí é fácil, aí todo mundo ganhou. O que é isso? É medalha por ter participado? Apesar disso, a CBF não reconhece nenhum. Coisa muito parecida aconteceu com o Paraná em 2000, pois ele foi campeão do módulo equivalente à Série B, mas que oficialmente não era uma segunda divisão, pois na mesma edição ele teve o direito de disputar a fase final com os clubes da elite. E em 2023, ou seja, 37 anos depois do ocorrido, foi levantada a hipótese de se disputar um quadrangular entre os 4 para definir o campeão. Mas não rolou, a ideia não foi pra frente. Pô, 30 anos depois é foda, né? Máfia da loteria esportiva. Em outubro de 1982... os primeiros casos de bet aí, vai vendo. A revista Placar escancara um esquema de manipulação de resultados que ficou conhecido como Máfia da Loteria Esportiva. A loteria esportiva era o principal jogo de azar da época, mantida pela Caixa Econômica Federal. A denúncia diz respeito a um grupo de apostadores que cooptavam jogadores, dirigentes e empresários para arranjar resultados. Nossa, que coisa antiga, né? Isso hoje em dia nem acontece mais. A gente não tem caso nenhum disso. Nossa, que coisa... Conseguindo assim lucrar em cima das apostas. Essas suspeitas já vinham desde o final dos anos 70, e a matéria acusava 125 pessoas de envolvimento. Dessas, apenas 20 foram indiciadas e ninguém foi preso. Entre os acusados estavam 2 campeões mundiais pela seleção brasileira, Amarildo e Marco Antônio. O caso foi abafado. O pessoal falando que a máfia sempre existiu e sempre vai existir. Não, falando mais na moral, gente, vai ter sempre alguém tentando achar alguma brecha para tirar vantagem. E aí cabe os campeonatos, as organizações ano após ano, e fechando as brechas, tá ligado? Aprendendo com os próprios erros, porque sempre vai ter alguém tentando achar alguma brecha, pô, faz parte. E gerou pouquíssimas consequências. Como costumam dizer, terminou em pizza. Quem mais saiu prejudicada à época foi a própria denunciante, a revista Placar. Caraca. Quem acusa o erro ainda que sai se ferrando. CBF é uma vergonha. Que isso, um absurdo. Uma instituição tão íntegra, tão honesta, tão justa, tão competente, não. Eu não aceito, não. Você xinga minha mãe, mas não xinga a CBF. Você não xingue, não na minha frente, a Confederação Brasileira de Futebol. Não fale na minha frente que a CBF é uma bosta. Completamente incompetente. Parece que contrata os piores. Fora a corrupção. Fora todas as atitudes mal tomadas. Você nunca fale isso na minha frente. Que ela é uma completa uma bosta. Na 22ª rodada do Brasileirão de 2014, o Botafogo enfrentava o Bahia no Maracanã. Botafogo, fogo. E Emerson Sheik foi o grande destaque de seu time, marcando os 2 gols do Maxi Biancucci, que era primo do Messi, hein? Vale dizer. Alvinegro. Porém, sua equipe acabou sofrendo a virada após ter 2 jogadores expulsos, sendo um deles... Assim, só pra saber, eu não conheço. Dankler era brasileiro? Se sim... Que raio de brasileiro chama Dankler? O próprio Emerson. Ele, que já tinha reclamado da arbitragem ao levar o primeiro amarelo por reclamação, após ser expulso, se dirigiu até a câmera posicionada fora do campo e expressou todo seu carinho para Maracanã cheiaço, né? Olha, não tem um lugar vazio. A entidade máxima do futebol. Olha, nossa, esgotou o ingresso nesse dia. O brasileiro. Você é uma vergonha! Final de carreira, já ganhou muita coisa, tá que se foda. Como
já foi mencionado aqui nesse iceberg, existe uma grande polêmica que envolve o jogo entre Goiás e Internacional, pela última rodada do Brasileirão. Portões fechados esse dia. Então, eu até fiquei pensando se não era jogo de portão fechado. Mas quando eu abri o áudio, tem barulho de fundo, tá ligado? De torcida e tal. 2007. Na oportunidade, provavelmente tinha torcida sim, mas só em outro setor. Provavelmente, não posso afirmar, não tenho certeza. Só tinha na Sul? Então obrigado. A vitória do Goiás, somada ao Corinthians não conseguindo vencer o Grêmio no Olímpico, jogou a equipe paulista na zona de rebaixamento, consequentemente, na segunda divisão. E como não podia ser diferente, fica o questionamento sobre a postura do Internacional naquela derrota. Afinal, ainda estava fresco na memória dos colorados a perda do título brasileiro em 2005 em função dos desenrolares da máfia do apito e da polêmica arbitragem do jogo decisivo entre as equipes. Muitos dos jogadores do Internacional ainda eram Pô, o goleiro chegou de voadora no amigo ali, que é isso? Os mesmos e se sentiam injustiçados. O gol da vitória do Goiás foi marcado de pênalti após 3 tentativas. Klemer defendeu as 2 primeiras cobranças de Paulo Baier, mas o juiz mandou voltar as 2, porque o arqueiro se mas aí o goleiro também tá indo lá na casa do caralho pra tentar defender, né? adiantou. Na terceira tentativa mudaram o cobrador, e aí sim saiu o gol que livrava o Esmeraldino da segunda divisão. O goleiro do Corinthians, Felipe... Cara, o Paulo Baier sempre foi calvo, impressionante. Sim, saiu o gol que livrava o Esmeraldino da segunda divisão. Pô, o Paulo Baier já nasceu velho. É inacreditável. Eu comecei a ver futebol e ele já tava prestes a aposentar. E ele durou mais 10 anos nessa, tá ligado? Ele sempre foi velho. O que é isso? O goleiro do Corinthians, Felipe, insinuou que houve sim entregada. E um diretor do Goiás chegou até a dizer que o clube tinha uma dívida de gratidão. Pô, mas o Felipe não é o mesmo lá do pênalti que não quis pular? Pô, ele tava acusando alguém de alguma coisa? Com o Internacional. E é bom enfatizar que não só essa, como qualquer acusação de entregada, praticamente nunca pode ser provada 100%. Sempre que alguém fala que teve, o outro vai lá e desmente. Enfim, sempre vai por isso mesmo, a não ser que aparece, igual lá no caso do Aleph Manga, algumas provas e tal. Ficar nessa área de especulação. Bom, rapaziada, essa foi a parte 2 do iceberg. Ainda tem a 3. Assim que possível, eu vou postar o vídeo completo aqui no canal, com as 2 partes já feitas, mais o complemento da terceira parte. Ah tá, o terceiro vai ser uma mistura de tudo. E aí a gente vai ter que meio que pegar e ir pro final. Com a última camada. Perfeito. Então, fica ligado aqui no canal, se inscreve para você não perder a mais bizarra camada do futebol brasileiro. Pô, veremos. Se você achar que eu esqueci de algum tópico, comenta aí que dá tempo de eu arrumar. Cara, veremos a parte 3. Meu mano, é João Vitor? É JV? Provavelmente é João Vitor. Meu mano, João Vitor, teu trampo é absurdo. Tá sendo cada vez mais reconhecido. Que bom, porque é muito foda. É muito foda. E eu fico imaginando o trabalho que não dá. Pra galera que ainda não tá inscrito lá, canal dele, link na descrição. Pra você que tá no YouTube. E, mano, realmente dá uma moral. Segue ele nos outros lugares também, moleque é foda. Foda, tá ligado? Pô, que isso, trabalho absurdo. E sempre que eu vi, é que agora um monte de gente tá vendo, eu imagino que não vai conseguir ele assistir tudo, todo mundo assistindo ele. Mas, pô, o moleque assistiu o vídeo todo, o meu vídeo assistindo, tá ligado? E ele comentava ali e tal, o moleque parece gente fina pra caramba. Enfim, dá uma atenção, dá uma atenção.